Hoje, o julgamento que discute se adeptos da religião Testemunhas de Jeová podem recusar transfusão de sangue em tratamentos médicos. 5 ministros já votaram de forma favorável a essa possibilidade. A análise deve definir se a crença religiosa permite a pessoa exigir determinado procedimento cirúrgico e se a liberdade religiosa justifica o pagamento de um tratamento de saúde diferenciado pela União. Em caso de aprovação, as teses serão aplicadas em todos os episódios semelhantes. O Exército de Israel anunciou estar realizando ataques de grande alcance no sul do Líbano. O comunicado foi divulgado horas após os militares interceptarem um míssil do grupo Hezbollah lançado contra Tel Aviv. Os bombardeios israelenses que atingiram o território libanês nos últimos dias deixaram mais de 500 pessoas mortas. No horário de Brasília, 9h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Essence. Conheça os bons ventos da Allianz na Rui Carneiro. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h05. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Eu vou fazer uma canção singela pra você se lembrar de mim quando ouvir no rádio. Em ondas médias, em ondas curtas e frequência modulada pra você se lembrar de mim quando ouvir no rádio. CBN João Pessoa começando ao som de Jorge Benjor, na época Jorge Ben. A música é Pra Você Ouvir no Rádio. Isso porque hoje, 25 de setembro, é o Dia Nacional desse meio de comunicação que é o mais democrático do nosso país. Ele que já passou por tantos momentos da história da humanidade, está aqui forte, mais forte que nunca, levando notícia em tempo real, cada vez mais próximo de você, ouvinte. Então, viva o rádio e todos aqueles que se dedicam para que todos os dias ele aconteça. Perto de você. Um ótimo dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN João Pessoa aqui na 101.7 FM, nas ondas do rádio, como disse Jorge Ben. Tô na torcida para que essa quarta-feira seja um dia de boas notícias e boas surpresas pra gente. Quero aproveitar esse início de programa para te lembrar que hoje vamos dar prosseguimento à nossa sabatina com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. É sempre às 11 da manhã, dura 45 minutos sem intervalo. E a gente recebe aqui no estúdio hoje o deputado federal Rui Carneiro do Podemos. Você pode participar mandando suas perguntas no nosso WhatsApp, é o 98132 4088. 98132 4088. Dá para nos assistir também, tá? Assistir ao vivo no site cbnparaíba.com.br. Vai lá, já clica, já nos assiste e já manda sua mensagem também, Já quero registrar o Gustavo Rocha, que tá mandando parabéns para todo mundo que faz a magia da radiofonia. Tem também a Irene dizendo viva todos que fazem o rádio. Bom dia. Obrigado, Irene. Um abraço para você. Ela disse, dia do rádio, amo o rádio, aprendi a gostar desde os meus 5 anos e hoje com 68, ouço todos os dias a CBN. Eu amo o rádio. Irene, que coisa boa, viu? A gente fica feliz demais. Um abraço também para a Irineide, que está chegando por aqui. E também para o Aldivan. Aldivan chegando por aqui, também participando com a gente. Bom dia, CBN. A gente vai ler suas mensagens já, tá? Tanto do Aldivan quanto da Irineide. A gente vai trazer essas e outras mensagens dos ouvintes daqui a pouco. Porque é hora de notícia, faltam 3 fins de semana para o Dia das Crianças. Uma operação especial foi montada para fiscalizar estabelecimentos comerciais e brinquedos aqui na capital. Os detalhes já.
Na área policial, a prisão de um jovem ou uma jovem em Bahia que é suspeita de matar os 2 meninos encontrados decapitados em julho deste ano. Segundo a polícia, a mulher tem envolvimento com a facção do Rio de Janeiro e confessou ter matado os jovens, disse também sentir prazer em matar. 9h08, a Justiça negou pela 4ª vez o pedido de prisão do pediatra Fernando Cunha Lima, suspeito de abusar uma série de pacientes. Mas determinou o bloqueio dos bens do médico para possíveis futuras indenizações. A gente te explica daqui a pouco. 9h09, Felipe Nunes está por aqui com os assuntos da política. Bom dia, Felipe. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia especial aos ouvintes da CBN. Hoje a gente traz a informação de que o TSE autorizou tropas federais para 3 cidades do estado, Bahia, Cabedelo e Queimadas. Então a gente vai falar de segurança pública nas eleições. Inclusive ontem teve reunião também com todos os membros do TRE e integrantes das forças de segurança aqui da Paraíba. Vamos explicar como será essa logística para garantir que haja lisura e que os eleitores possam votar com segurança no dia 6 de outubro. Essa e outras informações daqui a pouco no Momento da Política. Agora são 9h09. Trânsito. Dois trechos de trânsito lento para você, motorista condutor, já ficar atento, viu? BR-230, próxima à barreira do Castelo Branco, tá com trânsito lento por lá, a partir do viaduto da UFPB. E também tem trânsito lento, você que está saindo da capital pela BR-230, logo após o Parque de Exposições, seguindo até o viaduto das Três Lagoas. Com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. O CBN João Pessoa está no ar. Giro de notícias. Um suspeito de armazenar pornografia infantil foi alvo de busca e apreensão na manhã de hoje na cidade de Bahia. A ação da Polícia Civil da Paraíba faz parte de uma operação nacional que acontece hoje em todos os estados do país. O delegado João Ricardo, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, falou sobre esse assunto. Na manhã de hoje, a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Paraíba participou da Operação Terabyte, uma operação a nível nacional, com todas as polícias civis do Brasil, juntamente com a Polícia Federal, cumprimento de 141 mandados de busca e apreensão no combate da aquisição e armazenamento, compartilhamento de arquivos digitais contendo abuso sexual infantil. Aqui na Paraíba, demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão no município de Bahia, onde uma pessoa já tinha esse tipo de comportamento, praticava esses crimes há alguns anos. Recebemos as informações, a denúncia nesse ano, 2024, quando começamos a investigação, e hoje cumprimos o mandado de busca e apreensão. Agora, os dispositivos vão ser analisados para verificar se ele, além do crime de armazenamento, também praticava outros crimes ligados ao abuso sexual infantil. São 9h11, a 11ª Vara do Trabalho aqui de João Pessoa condenou a Igreja Universal do Reino de Deus ao pagamento de uma indenização por ter constrangido um pastor a fazer uma cirurgia de vasectomia. O juiz do trabalho, Jorge Falcão, determinou que a igreja pague R$200 mil por danos morais. Essa decisão reconhece também o vínculo empregatício entre o pastor e a instituição religiosa. De acordo com o processo, o ex-pastor atuou na igreja de novembro de 2011 a outubro de 2023. O homem, que tinha 25 anos e estava noivo na época, afirma que foi pressionado pela igreja para fazer esse procedimento de esterilização masculina. Uma testemunha, ouvida pela justiça, disse também que foi obrigada a fazer esse mesmo procedimento e relatou diversos constrangimentos. Em nota ao G1 Paraíba, a igreja disse que nunca forçou o ex-pastor nem qualquer outro a fazer vasectomia e ressaltou que diversos bispos e pastores da igreja, em todos os níveis hierárquicos, possuem filhos. A instituição afirmou que vai recorrer da decisão. 9h13, está presa a mulher que confessou ter matado Wendes Caldas da Silva e Renan Douglas da Silva Xavier. Vocês devem lembrar desse crime, ele aconteceu no começo do mês de julho.
chocou os moradores não só de Bahia e do Jardim Veneza, mas de toda a capital, do estado, até diria, porque eles foram assassinados depois de serem confundidos com integrantes de uma facção criminosa, mesmo sem envolvimento com crimes. A suspeita tá representando a Paraíba em competições nacionais, já representou, é ex-karateca, tá? O repórter Eduardo Bueno conversou com os delegados João Paulo Amazonas e Diego Garcia e tem os detalhes agora. Emily Gabriele da Silva Vieira Martins foi presa em uma ação da Polícia Civil em Bahia, na Grande João Pessoa. Emily já representou a Paraíba em competições nacionais de karatê e concorreu a uma vaga na seleção brasileira. A polícia diz que ela largou tudo e entrou para uma facção criminosa. No interrogatório aqui na delegacia, Emily contou que deixou o esporte há 1 ano e começou a praticar crimes. Nesse pouco tempo, ela disse que ganhou a confiança dos chefes da organização criminosa e passou a ser chamada para praticar assassinatos. Emily também é investigada por vários assaltos. Pela frieza dela e pela habilidade específica, ela era chamada pela facção criminosa para determinado tipo de crimes. Quando eles cometiam um homicídio, ela era convocada para que praticasse o crime e também ocultasse os cadáveres das vítimas, inclusive 2 vítimas recentemente encontradas, decapitadas. Ela assumiu o interrogatório de ter praticado o homicídio e decapitado as vítimas posteriormente. Ela também praticava assaltos. 3 vítimas já nos procuraram aqui na delegacia após a prisão dela, para reconhecer objetos que ela recentemente roubou dessas vítimas, aparelhos celulares inclusive, e também realizava ataques contra facções rivais. Por isso nós apreendemos esse vasto material de roupas camufladas, material de roupas do Exército, que ela e os comparsas usavam nesses ataques. Entre os crimes que a ex-karateca assumiu à polícia que cometeu, estão as mortes de Wendes Caldas da Silva e Renan Douglas da Silva Xavier. Os 2 foram mortos em julho deste ano, por engano, depois de terem sido confundidos com criminosos de um grupo rival ao de Emily. Na época, revoltados, familiares protestaram e bloquearam a BR-101. O que ela confessou no seu interrogatório foi que esses jovens transitavam ali pelo bairro Rio do Meio. Ela suspeitou que eles poderiam ser de outra localidade, então decidiu abordá-los. Esses jovens, segundo ela, antes de morrer, disseram que eram trabalhadores, mas mesmo assim ela não deu ouvidos e continuou nos atos de execução dessas vítimas aí, justamente porque, segundo ela, teria encontrado alguma coisa sobre menção à facção predominante no bairro do qual esses jovens vieram, que é o bairro Jardim Veneza da capital, e então, por esse motivo torpe aí, decidiu executá-lo. A polícia disse que, além dos roubos e homicídios, ela era responsável pela distribuição de drogas. Ela atuava como gerente do tráfico de drogas também, fazendo uma distribuição de entorpecentes entre os aviõezinhos do tráfico dentro da comunidade que ela pertencia, aqui no Rio do Meio. Então, é uma menina que tinha um futuro promissor no esporte, especificamente no karatê. Chegou a participar de competições nacionais, estaduais e nacionais. No entanto, por escolha própria, migrou para o caminho do crime. Tá aí. Que notícia, viu? São 9h17, a gente vai seguindo aqui nas notícias da área policial, porque depois de 6 meses preso no Rio de Janeiro, a justiça determinou que o mentor da barbárie de Queimadas, Eduardo dos Santos Pereira, volte a cumprir pena aqui na Paraíba. Quem tem os detalhes é Ademar Trigueiro. Bom dia para você, bom dia a todos. O pedido de recambiamento partiu da Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba e foi atendido pela desembargadora Sueli Lopes Magalhães, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eduardo dos Santos Pereira foi condenado a 106 anos de prisão pela barbárie de Queimadas. Ele cumpriu mais de 8 anos da pena no Presídio de Segurança Máxima PB1 aqui na Paraíba, mas fugiu em novembro de 2020. Ficou foragido até março deste ano, quando foi recapturado na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e desde então vem cumprindo pena no presídio José Frederico Marques, no Rio de Janeiro. A defesa de Eduardo pediu que o cumprimento da pena fosse mantido para o estado carioca, alegando
que familiares de Eduardo teriam domicílio no estado, inclusive eles têm um pequeno comércio no local, e também alegando que existe um processo penal que corre no estado do Rio de Janeiro, portanto pedindo que a prisão fosse mantida para lá. Mas a desembargadora Sueli Lopes Magalhães justificou que não havia nenhum pedido nos autos para que a pena fosse cumprida lá. Isso só aconteceu depois que ele foi recapturado em março deste ano, e também que não há nenhum processo penal que justifique a manutenção dessa prisão no Rio de Janeiro. Portanto, ele deve ser recambiado para a Paraíba. Não existe um prazo para que isso aconteça, mas as secretarias penitenciárias do Rio de Janeiro e da Paraíba vão definir isso nos próximos dias. Eduardo dos Santos Pereira é o mentor da barbárie de Queimadas, um crime que aconteceu em 2012, chocou a Paraíba e todo o Brasil quando 5 mulheres foram estupradas durante uma festa de aniversário. O estupro coletivo seria o presente, digamos assim, lamentável. Eduardo, como dissemos, foi o mentor, e 2 mulheres, Isabela Pajussara e Michele Domingos, acabaram sendo mortas porque reconheceram os criminosos. Obrigado, Ademar Trigueiro, pelas informações. A Justiça da Paraíba negou mais uma vez a prisão do pediatra Fernando Cunha Lima. É a 4ª vez já. Ele é acusado de estupro de crianças, a maioria seus pacientes. Vamos lá. Além disso, também foi negado pedido de busca e apreensão e quebra de sigilos telefônicos e eletrônicos. No entanto, o juiz José Guedes Cavalcante Neto concedeu o bloqueio judicial dos bens do acusado para reparação futura ou eventual indenização das vítimas, evitando que haja aí uma alienação dos bens. A decisão determina que ele seja suspenso do exercício da profissão, medida que já foi adotada de forma provisória pelo Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba. A defesa do médico não quis comentar a decisão. São 9h20, faltam 3 fins de semana para o Dia das Crianças, feriado, dia 12 de outubro. E uma operação especial foi montada para fiscalizar estabelecimentos comerciais aqui em João Pessoa. Quem tem os detalhes é Herbert Araújo. Herbert, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Começou na última segunda-feira. Esse é o 3º dia já dessa operação. É uma operação do INMEC, né? Um Instituto de Metrologia, Qualidade Industrial da Paraíba. E o foco são os brinquedos e também outros produtos que são de uso infantil, já que a gente está aí na iminência do Dia das Crianças, né? A tendência é que a venda desses produtos aumente bastante nos próximos dias. Os fiscais do INMEC estão visitando lojas aqui em João Pessoa, também na região metropolitana e nas cidades de Guarabira, Mamanguape, Solânia, Patos, Souza, Pombal e Cajazeiras. A gente conversou com o Arthur Galdino, que é superintendente do INMEC aqui da Paraíba. Ele explica que a segurança dos produtos é verificada pelos fiscais observando uma série de sinais, de fatores, de selos e coisas que podem atestar o uso daquele brinquedo, daquele produto infantil de forma segura pelas crianças. Neste produto tem que ostentar o selo de conformidade, a faixa etária, tudo na língua portuguesa, CNPJ do fabricante, para que o nosso fiscal, ao acompanhar este produto, verifique se ele está apto para ser comercializado. Caso o agente fiscalizador do INMEC encontre alguma irregularidade, nós vamos passar um prazo de 10 dias para que os responsáveis apresentem as notas fiscais, para que a partir daí seja aplicado penalidade ou não. Sempre fazemos um trabalho de orientação, de conscientização, para que as pessoas cada vez mais só adquiram produtos certificados, produtos normatizados, produtos que estão ostentando o selo do Inmetro, e são produtos conformes. Se os produtos encontrados de fato estiverem com irregularidades, as penalidades previstas pela lei incluem multas que podem ser bem pesadas. Elas começam em R$100, mas podem chegar, dependendo das circunstâncias, a R$1,5 milhão. O consumidor também pode fazer a sua parte. Se ele perceber que algum produto está fora do padrão, que ele não tem, por exemplo, um selo do Inmetro, aí ele pode fazer uma denúncia
através de um número, que é um número gratuito, que é o 0800 281 7411. 0800 281 7411. E isso quer dizer, o produto está sem selo do Inmetro. Ou outra coisa, por exemplo, é obrigatório que as instruções desses brinquedos estejam em língua portuguesa. Se não estiverem, já é motivo para se fazer uma denúncia. E o pai também, pai, mãe, responsável, tem que pensar ou tem que olhar se é adequado para aquela idade, né? Que eu acho que às vezes muita gente acaba esquecendo isso. Isso precisa estar lá de forma bem clara na embalagem do produto, dizendo qual é a faixa etária para qual aquele produto é destinado. Porque às vezes está lá, já está com o selo do IMET, o produto é correto, mas o pai compra um produto que não é adequado para aquela idade. Aí traz sim muitos riscos à saúde da criança. Nesse caso não pode botar a culpa em ninguém, né? Isso, exatamente. Herbert, obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando nessas fiscalizações ao longo das semanas. Faltam 3 fins de semana aqui para a gente falar sobre o Dia das Crianças, ainda muito. São 9h24. CBN Eleições 2024. Felipe Nunes, muito bom dia para você. Qual a agenda dos candidatos para a Prefeitura de João Pessoa hoje? Oi, Caio, bom dia para você, bom dia especial aos ouvintes da CBN. Vamos trazer as agendas, começando com o candidato à reeleição, Cícero Lucena, do Progressistas, que pela manhã tem agenda administrativa, à tarde caminhada em Mangabeira e no Cidade Verde, e à noite reunião com vereadores aliados e apoiadores. Luciano Cartacho, candidato do PT, pela manhã tem preparação para debate numa emissora de TV, à tarde caravana na Zona Sul e à noite reunião com apoiadores. Marcelo Queiroga, do PL, pela manhã tem passeata na Zona Sul, à tarde também passeata na Zona Sul e visita a feira na Zona Oeste. O candidato Rui Carneiro, do Podemos, pela manhã tem sabatina na Rádio CBN, daqui a pouco a partir das 11 da manhã, sabatina no JPB1 a partir do meio-dia, e grava para o guia eleitoral à tarde. Ele também tem caminhada no Planalto da Boa Esperança à tarde e à noite caminhada em Mussu-Magro. O candidato da Unidade Popular, Yuri Ezequiel, pela manhã tem panfletagem na Lagoa, panfletagem na Integração, à tarde caminhada no centro da cidade e à noite plenária na ocupação Marielle Franco. O candidato Camilo Duarte, do PCO, não divulgou a agenda hoje. É isso, Felipe volta já para falar de outros assuntos da política, né, Felipe? Hoje a gente vai conversar muito sobre política e lembrar que o nosso ouvinte pode participar dessa sabatina enviando perguntas no WhatsApp. Com certeza, vamos repercutir inclusive as sabatinas, a de Luciano Cartacho ontem aqui em João Pessoa, a repercussão disso, e falar também de segurança pública, porque, como eu disse, na escalada o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as tropas federais para fazer segurança em Bahia, Cabedelo e em Queimadas. E ontem, Caio, teve uma reunião importante com integrantes do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e as forças de segurança aqui do estado para discutir a logística da segurança no dia do pleito, para que todos os eleitores votem com segurança e o processo eleitoral aconteça dentro da normalidade. Obrigado, Felipe. Agora são 9h26, foi promulgada a lei que proíbe influenciadores de promoverem jogos bancados por plataformas estrangeiras. Maiara Medeiros explica pra gente. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Essa é uma lei que está em vigor desde janeiro deste ano, mas o governador João Azevedo havia vetado o artigo 3º da lei, que é referente às campanhas de divulgação de ações do Estado. Isso significa que, a partir de já, o Estado deve inserir em campanhas de divulgação a lei que diz que os influenciadores digitais, sejam eles paraibanos ou não, estão proibidos de promover plataformas de jogos sediadas em outros países. E aí o descumprimento da lei acarretará em sanção administrativa com aplicação de multa pelos órgãos de proteção ao consumidor. Esse texto foi promulgado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, após veto parcial do governador João Azevedo, ou seja, ele ordena a execução dessa lei. E essa decisão, Caio, ocorre em meio aos escândalos relacionados à atuação das bets no Brasil. O mais recente resultou na decretação da prisão da influenciadora Deolane Bezerra, além dos empresários paraibanos José André Neto
e Aisla Sabrina Rocha, que são sócios da casa de apostas Vai de Bet. Ambas foram arbitradas, pela Justiça Pernambucana após investigação da Polícia Civil do estado vizinho. E aí o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou na última segunda-feira a prisão do cantor Gustavo Lima, uma decisão que foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, a mesma de Deolane, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A decisão judicial cita conivência com foragidos, justificando isso porque o cantor fez uma viagem com o casal de investigados na Operação Integration e ele está fora do país. Caio, eu volto com você. Obrigado, Mayara Medeiros, pelas informações. E lembrando que tanto Deolane quanto a mãe dela já foram soltas pela Justiça. A prisão, o pedido de prisão do Gustavo Lima também foi revogado pela Justiça. Antes da gente seguir aqui com política, quero registrar a participação da Eliana Alves, nosso ouvinte lá no chat do YouTube, dizendo: bom dia, Caio querido, que alegria poder lhe ouvir todos os dias. A Paraíba agradece termos profissionais tão qualificados nesse dia do rádio. Parabéns a todos os radialistas do mundo. Parabéns para você também, Eliana, que eu sei que tem um programa de rádio, em Mangabeira, então parabéns para você. Iago Rodrigues, bom dia, sempre na escuta. Hoje é meu aniversário, tô curtindo uma parte dele ouvindo CBN João Pessoa. Um abraço a todos. Iago, parabéns para você, um abraço, viu? A gente volta já já para conversar com nossos ouvintes e para falar de política. São 9h29. Repórter CBN. Quarta-feira, 25 de setembro de 2024. O IPCA 15 caiu 0,06 ponto percentual em setembro na comparação com agosto. O resultado do mês passado foi de 0,13%. No ano, o índice de preços ao consumidor amplo registra uma alta total de 3,15%. No acumulado dos últimos 12 meses, o avanço foi de 4,12%, abaixo dos 4,35% observados nos 12 meses anteriores. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Os brasileiros gastaram 1,321 bilhões de dólares com viagens internacionais em agosto. O valor é maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando o resultado foi de 1,272 bilhões. Os estrangeiros que estiveram no país no mês passado deixaram 555 milhões de dólares. O número também apresentou uma queda na comparação com o mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. O diretor de Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire, afirmou que as investigações sobre a origem das queimadas no Brasil vão trazer resultados em breve. Segundo ele, novos inquéritos ainda serão abertos, além dos 85 que já estão em andamento. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal Valor Econômico. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. De volta com o nosso Momento da Política, são 9h32. A partir de agora, na 101.7 FM, aqui na região de João Pessoa, na 103.5, região de Campina Grande. E, claro, você pode nos acompanhar também no site cbnparaíba.com.br ou no seu aplicativo por rádio. Tem como nos acompanhar de várias formas, inclusive o vídeo, nesse dia do rádio. Então, parabéns a todos nós que fazemos rádio, também você, ouvinte, que faz parte desse dia do rádio também junto conosco. Afinal, não existiria rádio sem você, ouvinte. Eu sou Caio Ismael, tô aqui na bancada na capital com o Felipe Nunes, em Campina Grande, Carol Santos, Pedro Pereira e João Paulo Medeiros. Bom dia para todo mundo. Olá, bom dia.
Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos juntos abordar os assuntos da política para todo o estado. Agora são 9h33. Política. João Paulo Medeiros, o TSE aprovou tropas federais para 3 cidades aqui da Paraíba. Isso, Caio. Na sessão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros analisaram 3 solicitações que foram encaminhadas aqui da Paraíba e essas solicitações foram aprovadas juntamente com outros 50 pedidos de tropas federais para municípios brasileiros. Na verdade, o que se teve ontem foi a homologação desses pedidos encaminhados pelos tribunais regionais eleitorais do país inteiro. Via de regra, o TSE apenas homologa essas aprovações que são feitas pelos TREs. E por que isso? Porque se entende que são os juízes eleitorais dos estados ou das zonas eleitorais, no caso dos municípios, que conhecem mais de perto a realidade, as dificuldades e as necessidades do reforço de tropas federais para atuar no pleito eleitoral. Aqui na Paraíba, esses pedidos foram aprovados para os municípios de Cabedelo, Baiê e para a cidade de Fagundes, que pertence à zona eleitoral de Queimadas. No caso de Cabedelo e Baiê, que ficam aí na região metropolitana de João Pessoa, a base do pedido aprovado pelo TRE e ontem homologado pelo TSE foi justamente a existência e a atuação de facções criminosas, um tema que é recorrente, tem sido recorrente no debate eleitoral aí da região metropolitana este ano. Na situação de Fagundes, ela é diferente. Já a situação de Fagundes é diferente, Carol, porque você tem aqui perto de Campina Grande uma cidade que vive um acirramento político muito forte. De acordo com essa solicitação que foi feita pelo juiz eleitoral lá da zona de Queimadas, em Fagundes você, em outras eleições, já teve o risco ali de agressões mútuas entre militantes, dificuldades de isolamento nas áreas por conta que as sessões eleitorais são muito próximas, os maiores colégios e os maiores locais de votação são muito próximos, e aí isso provoca uma série de dificuldades do ponto de vista operacional para a Justiça Eleitoral. Por isso que esse pedido foi feito na zona eleitoral de Queimadas, aprovado no TRE e ontem homologado pelo TSE. Falta ainda o pedido que foi aprovado aqui no TRE para tropas federais em Itabaiana. No caso de Itabaiana, há também uma situação de risco de interferência no processo eleitoral por conta da atuação de facções criminosas, também ligadas ao tráfico de drogas. Esse pedido foi aprovado no TRE mais recentemente, e aí por isso não foi incluído ainda nessa lista com 53 solicitações encaminhadas e aprovadas ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. No julgamento de ontem, me chamou a atenção o discurso que fez a ministra Carmen Lúcia, quando ela tratou justamente da necessidade do Judiciário Eleitoral estar atento às questões de segurança pública no país inteiro e, claro, é um recado que serve aqui para a Paraíba também. A gente vai ouvir o que ela diz. Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Agressões físicas, atentados contra pessoas, em especial contra mulheres, e todas as agressões praticadas no processo eleitoral e que vem aumentando em demonstração de ensurdecedor retrocesso civilizatório, não serão aceitos pela Justiça Eleitoral. O Judiciário Eleitoral brasileiro espera que os próximos sejam dias de revisão de condutas dos que agridem a democracia brasileira e arranham a face cívica das pessoas de bem do país. Todas as condutas violentas que constituam infrações eleitorais ou crimes serão investigadas, seus agentes processados com prioridade, urgência qualificada. Tá aí a ministra Carmen Lúcia, que aproveitou o julgamento para cobrar também o maior rigor por parte dos juízes eleitorais no acompanhamento desses casos.
Certamente ela se referiu também aos recentes casos de agressões envolvendo candidaturas em São Paulo, por exemplo, ou de assessores dos candidatos também. Infelizmente tivemos episódios dessa natureza, mas cabe também nessa situação alertada por Carmen Lúcia o caso aqui da Paraíba, onde temos investigação em andamento por parte da Polícia Federal na região metropolitana de João Pessoa, que apura um suposto aliciamento violento de eleitores em algumas comunidades. E aí esse alerta para a segurança pública, para o reforço no combate a esses problemas, serve também para que nós possamos refletir sobre o tema enquanto eleitores, enquanto participantes do processo eleitoral, e para que nós estejamos vigilantes, né, enquanto cidadãos, na observância dessas questões e, claro, contribuindo também para com a Justiça Eleitoral, para com os órgãos de fiscalização. É algo que precisa, de fato, e merece uma preocupação a mais da Justiça Eleitoral, porque, de fato, nós não podemos ter um processo ameaçado por conta de práticas violentas, sejam elas quais forem. A gente precisa de ter a tranquilidade necessária para o dia da votação, no dia 6 de outubro, e também para os dias que irão anteceder a realização do pleito. No caso específico das tropas federais, aprovadas para 3 cidades pelo TSE ontem, é um reforço que ocorre no dia da votação. Mas as forças de segurança pública no Estado têm o dever, a obrigação de garantir a segurança de candidatos, de partidos e de eleitores, né, nos próximos dias que antecedem o dia da votação. E isso foi um recado dado pela ministra Carmen Lúcia para todo o estado da Paraíba e também para demais localidades no país. Não só no período eleitoral também, né, João? Porque a gente lembra que esse assunto dessa atuação criminosa, violenta nessas comunidades, não só em João Pessoa, porque isso não é só uma realidade da Grande João Pessoa, não, é uma realidade de comunidades em todo o país, mas que essa fiscalização, essa cobrança por segurança, ela continue durante todo o ano, durante os 4 anos também de gestão, seja de quem for, porque essa insegurança, ela vive dentro dessas comunidades constantemente, né? A gente faz esse pedido, como se teve lá em João Pessoa, né, os candidatos a prefeito pedindo tropas federais para atuarem, mas e depois da eleição? A comunidade vai continuar com a criminalidade por lá, e aí, como é que vai ficar? Pois é, Felipe Nunes, inclusive, conversou com o secretário de Segurança, Jean Nunes, sobre esse tema, né, Felipe? Isso mesmo, João. Inclusive porque ontem, membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba tiveram uma reunião de trabalho com representantes da segurança pública, justamente para discutir a segurança tanto na campanha quanto nas eleições. Essa reunião aconteceu lá no Centro Integrado de Comando e Controle, no bairro de Mangabeira, com as presenças da presidente do TRE, a desembargadora Gaminilde, do secretário Jean Nunes e também do procurador-geral do Estado, Fábio Brito, além de outras autoridades. E lá foram apresentados os detalhes da chamada Operação Eleições e dos recursos empregados pelas forças de segurança para a garantia da campanha, da segurança durante a campanha eleitoral e principalmente do dia da votação, no dia 6 de outubro. Eu conversei há pouco com o secretário de Segurança, Jean Nunes, e ele me deu detalhes de como será essa logística que vai garantir, segundo ele, a segurança de candidatos e eleitores no dia do pleito. Vamos ouvir. É, sem dúvida, uma das maiores operações que as forças de segurança realizam no estado. A gente opera nos 223 municípios e em cooperação com o TRE. Então lá apresentamos os recursos tecnológicos, esse ano com o diferencial de ter em funcionamento o Centro Integrado de Comando e Controle de João Pessoa, de maneira que a gente consegue fechar agora os 3 centros, João Pessoa, Campina Grande e Patos, operando os 3 de maneira conjunta, integrada e dando apoio a todo o estado e, naturalmente, a operação eleição. E além dos recursos tecnológicos, utilizaremos também todos os recursos humanos que nós temos nas forças de segurança. Todo o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro Militar estará empregado nesse período de eleição. Além das estruturas e dos equipamentos, como aeronaves, helicópteros e aviões que já foram disponibilizados para o TRE, e todas as estruturas disponíveis foram apresentadas e colocadas à disposição para o TRE, para que a gente tenha tranquilidade nesse processo eleitoral agora de 6 de outubro.
E é isso que a gente espera, João, que os eleitores tenham a plena segurança de ir e vir no dia da votação, que possam, de fato, exercer a democracia com plena liberdade de consciência e, principalmente, de locomoção. Enfim, é isso que garante a Constituição e que as forças de segurança possam também fazer essa garantia para os eleitores e candidatos agora e no dia do pleito. A gente segue agora falando sobre política e sobre eleições, viu? Porque você está acompanhando aqui na Rádio CBN, também no JPB1, nas TVs Cabo Branco e TV Paraíba, as entrevistas sabatinas com os candidatos a prefeito aqui de Campina Grande e também de João Pessoa. Vamos falar da entrevista aqui em Campina, Pedro, porque a entrevista com o candidato Arthur Bolinha, do Partido Novo, ontem, está repercutindo, né? Exatamente, Carol. Ontem, como você citou, o sabatinado, tanto da Rádio CBN como do jornal do JPB1, foi o candidato do Partido Novo, Arthur Bolinha, que falou, inclusive, sobre a sua trajetória política, explicou como se deu a definição, João Paulo, do seu nome para a disputa eleitoral aqui em Campina este ano, mais uma vez. Inclusive, como é que se deu a definição, já que aconteceu às vésperas do fim dos prazos estipulados pela Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o período de convenção terminava no dia 5 e a decisão do nome de Bolinha para disputar a eleição de 2024 em Campina Grande se deu no fim de semana imediatamente anterior ao fim desse prazo. Ele, inclusive, Carol, aproveitou a oportunidade para falar sobre uma declaração que ele tem dado, inclusive foi veiculada em seu guia eleitoral, de que ele só teria decidido participar, na verdade, da eleição após a desistência de Romero. E muito se perguntou um motivo pelo qual ele teria afirmado essa tática, essa decisão. Ele afirmou aqui nos microfones da CBN que se deu apenas por uma coincidência, que ele não pretendia disputar apenas pelo Novo, sem nenhum tipo de parceria, porque o Novo não dava uma estrutura para que ele pudesse se candidatar, estrutura de tempo de TV, estrutura de fundo partidário, e essa aliança com o PL fez com que ele tivesse uma musculatura maior para tentar buscar pela quarta vez consecutiva, inclusive, essa eleição aqui em Campina Grande. Dentro daquele cenário hipotético, João Paulo Medeiros, que a gente falou ontem de um possível segundo turno aqui em Campina, Johnny já havia falado segunda-feira que estaria aberto a dialogar com todos os que fazem o campo das oposições aqui em Campina Grande. Não apenas aqueles que estão no grupo do governador João Azevedo, como até com o próprio Arthur Bolinha. Ele foi indagado por nós aqui da bancada sobre essa declaração de Johnny e ele afirmou que não está aberto ao diálogo com ninguém que ocupa o espectro da esquerda paraibana, seja ele o candidato que possivelmente possa estar no segundo turno ou sendo ele um que fique pelo caminho e possa ter algum tipo de aliança. Vamos ouvir o que disse Arthur Bolinha sobre esse assunto. Com ninguém, até porque quem vai para o segundo turno sou eu, né? Mas não, dentro do antecipo, não irei no segundo turno, não vai ter diálogo com o Johnny, não vai ter diálogo com o André, não vai ter diálogo com o Inácio, né? O eleitor deles, se quiser votar em mim, vai ser importante, mas com eles para assumir compromisso, eu não sento com a esquerda para assumir compromisso com a esquerda, eu não faço. Sabe? Mesmo que o senhor vá para um possível segundo turno, não sentar com eles eu não sento, isso aí está descartado, absolutamente descartado, eu sentar com qualquer um deles para discutir isso aí. E no caso especificamente do Johnny, eu acho a candidatura de Johnny um risco à cidade. Alguém que há 6 meses atrás ninguém sabia quem era, né? Praticamente é um noviço na política e normalmente que estreia na política, com meia hora depois você começa a explodir escândalos ligando a seu nome, a pessoas próximas a ele, isso é um perigo para a cidade, né? Uma pessoa quando é de fora, um forasteiro, sempre você tem que olhar alguém com um olhar um tanto quanto mais cauteloso. Olha, João, essa parte do forasteiro que ele cita, Johnny, foi importante a gente escutar pelo motivo que ele cita muito durante todas as vezes que se dirigiu a Johnny, chamando o candidato do PSB de forasteiro. E eu indaguei se isso não poderia soar mal junto ao seu eleitorado, já que a sua vice, Annelise Meneghês, também não é natural de Campina Grande, também é cearense, assim como Johnny Bezerra. E ele falou que a participação política da sua candidata a vice seria totalmente diferente, mas acabou se perdendo um pouco nessa situação. Outra situação que ele se perdeu, e aí
foi já na sabatina do Jornal da Paraíba, foi no tocante ao seu plano de governo. Do JPB1, perdão, foi no seu plano de governo, João Paulo Medeiros. A gente constatou que aparenta que a decisão foi tão tomada às pressas que o plano de governo de Arthur Bolinha de 2024 é exatamente igual ao plano de governo do candidato de 2020, inclusive prometendo conclusão de obras que já foram concluídas, como o Parque Linear do Dinamérica, que foi inaugurado ali no fim daquele prazo que se permite que o prefeito na atual gestão inaugure obras. Então, existem essas lacunas, esses problemas com o plano de governo da Arthur Bolinha, que tentou costurar, tentou argumentar que os problemas que estão no seu plano de governo são problemas que ainda existem na cidade, mas inegavelmente soa muito mal um plano de governo que não passou por alterações, já que em 4 anos muita coisa muda e pode mudar naturalmente, pode mudar dentro da cidade. Ainda sobre essa situação, João Paulo, antes de você comentar inclusive o que viu no JPB1, as propostas de Bolinha, por ser um empresário, por ser o ex-presidente da CDL, inclusive, giram muito em torno da geração de emprego e da atratividade de indústrias e empresas para Campina Grande, falando também sobre o fortalecimento do comércio, já que ele esteve à frente da fundação da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a FCDL, e também da própria Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campina Grande. Esse tema de fortalecimento do comércio de Campina Grande é muito discutido na cidade durante todo o ano. Importante para a cidade. E importantíssimo, porque quem vive em Campina, quem mora em Campina, quem trabalha em Campina, percebe que o comércio, o centro comercial de Campina Grande passou por um grande declínio nos últimos tempos. Mas você também esteve com Bolinha no JPB, não foi? Pedro, veja, algumas considerações rápidas. Nesse caso do plano de governo, realmente eu fiquei surpreso quando eu li os 2 programas que foram registrados, um em 2020 e um em 2024, porque é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V. As mudanças nas palavras, em alguns trechos, são muito pequenas. Na maioria do texto, 98% do texto, me arrisco a dizer, é o mesmo texto, né? É o mesmo dos 2 documentos. O que é ruim, porque efetivamente os problemas da cidade mudam em um período de 4 anos. Não dá para imaginar que você tem uma mesma cidade depois de 4 anos, independentemente da gestão atual ou das circunstâncias que estejam ali sendo pensadas. Agora, com relação a essa estratégia dele de dizer que não votará, não fará alianças com nenhum dos candidatos da oposição aqui em Campina, claro, demarca um ponto importante aí, já na perspectiva de que se ocorrer um segundo turno em Campina Grande, ele já demarca uma posição dizendo que não vai apoiar nenhum dos candidatos, pelo menos foi isso que eu entendi, e também não vai procurar nenhum dos candidatos caso ele chegue ao segundo turno, mas a gente precisa analisar também essa declaração do ponto de vista pragmático. O eleitor de Bolinha é o eleitor da direita, ele é o candidato que se coloca como candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro em Campina Grande. Tendo a campanha dele como estratégia justamente a busca por esse eleitor, não é interessante para ele dizer que apoiará ou poderá apoiar um candidato da centro-esquerda, como é o caso de Inácio Falcão, que é do PCdoB, de Johnny Bezerra, que é do PSB, Nelson Júnior, que é do PSOL, enfim, os demais. Então, do ponto de vista estratégico, não é interessante para ele dizer isso. Talvez por conta disso, ele já se antecipou ali dizendo que não fará alianças com partidos da centro-esquerda. Até porque depois tudo é possível, a gente nunca pode esquecer disso. 9h51, tem um intervalo rapidinho e a gente volta já para falar da repercussão da entrevista de João Pessoa. Ontem o sabatinado foi Luciano Cartacho e também repercutiu. A gente volta já. CBN, a rádio que toca notícia. Está aberta a temporada da beleza na Rede Farma. Este é o momento de olhar para você, de investir nas cores, na suavidade da sua pele, no brilho dos seus cabelos, o mês todinho, com ofertas imbatíveis em dermocosméticos, vitaminas, higiene pessoal e muito mais. Autocuidado combina com amor próprio e você merece muito tudo isso. Temporada da beleza, viva o que há de mais bonito em você. É a temporada da beleza nas lojas Rede Farma. Fala, presidente! Em João Pessoa, vote Luciano Cartacho. Meu voto é uma prova de amor, João Pessoa, eu te amo. Quem fez o L de Lula faz
de Luciano. Meu voto é uma prova de amor, João Pessoa, eu te amo. 13 é do time de Lua, 13 é Luciano. Fala, presidente! Em João Pessoa, vote Luciano Cartacho. Delegação para fazer mais e melhor. PT, PV, PCdoB, Pessoal, Rede. Oi, sou Gabi Bevenuti, estudante de Serviço Social da UFPB, mãe da Casa das Bevenutis e candidata a vereadora em João Pessoa. Represento um projeto político jovem, feito com o pé no chão e criado com a força das ruas. Sei o quanto é difícil a juventude se envolver na política, mas é necessário que a gente transforme essa política cafona e volte a acreditar numa política que atenda às necessidades do povo. Para transformar João Pessoa, vote 13013 e para prefeito Luciano Cartacho. Se cursar medicina é o sonho da sua vida, chegou a hora. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina 2025.1 da FAMENE, mais renomada instituição de ensino médico norte e nordeste localizada em João Pessoa. Única com 10 programas de residências médicas, 2 complexos clínicos próprios, hospital conveniado exclusivo e laboratórios com tecnologia de última geração. Escolha pela excelência. Escolha a FAMENE. Inscreva-se em famene.com.br. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote. 83998949162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. É 22! Eu vou é de Queiroga e Queiroz nessa eleição. Eu quero João Pessoa em boas mãos. Até pro 22 pra depois confirmar. Queiroga e Queiroz, você pode confiar. É 22, é 22. Eu vou é de Queiroga e Queiroz nessa eleição. Eu quero João Pessoa em boas mãos. Até pro 22 pra depois confirmar. Queiroga e Queiroz, você pode confiar. É 22, 22. O governo da Paraíba diminuiu o ICMS para o polo de confecções de Campina Grande, zerou o IPVA das motos, cortou o imposto sobre a produção da agricultura familiar, reduziu o ICMS do diesel, baixou o ICMS sobre o gás para indústrias, veículos e residências. De um lado, o governo corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais empregos, oportunidades e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni. Vem ser dono. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. De volta para repercutir agora a sabatina aqui em João Pessoa. Lembrando que já às 11 horas tem tanto em João Pessoa quanto em Campinas. Segundo dia em João Pessoa e terceiro em Campinas. Felipe, ontem tivemos o Luciano Cartacho do PT aqui na nossa bancada. É isso, Caio. E a menos de 2 semanas das eleições, Luciano Cartacho, candidato do PT, apostou em 2 estratégias no meu modo de pensar e eu trago aqui para você. No resgate daquilo que ele fez enquanto prefeito por 2 mandatos e também nas críticas a oposicionistas para se colocar ali num eventual segundo turno do pleito. Ele citou obras que construiu na gestão, embora tenha reconhecido que não fez tudo, como na problemática dos ônibus, eu cito como exemplo, ele prometeu a implementação de um fundo para garantir tarifa zero gradativa aqui em João Pessoa. Ele reconheceu que não conseguiu solucionar, né, na primeira vez que foi prefeito e agora pretende fazer isso caso volte à Prefeitura de João Pessoa. No campo da política, Luciano Cartacho continuou fazendo críticas à administração do candidato à reeleição, Cícero Lucena, mas algo chamou a atenção.
o aumento das críticas que Cartacho fez a Rui Carneiro, candidato do Podemos. A gente lembra que no início da campanha havia, digamos assim, uma paz tácita entre os candidatos da oposição que foi quebrada, e isso ficou claro ontem na sabatina com as críticas que Cartacho fez a Rui Carneiro. Parece que ele mirou essa metralhadora, e eu uso uma figura de linguagem, claro, para falar disso, porque ele fez críticas, inclusive lembrando a condenação do deputado no caso Desk, e ao fazer questionamentos sobre a relação de Rui Carneiro com Cícero Lucena no passado. Isso é um reflexo que a gente já previa, né, Felipe? Do reflexo das pesquisas, Sim. que estava ali mais para cima, então os outros candidatos agora focam nele para tentar ir para um segundo turno, tentar fazer o segundo turno, é tudo estratégia, né? Exatamente. Todos tentando agora subir na intenção de votos para chegar a um eventual segundo turno. Embora Cartacho também tenha feito críticas a Marcelo Queiroga, Luciano Cartacho deve ter em vista, no meu modo de pensar, deve ter como foco o eleitorado de centro, que ele divide ali com Rui Carneiro, e que poderiam mudar a percepção e votar no petista. Ele também fez algumas críticas mais razoáveis a Marcelo Queiroga. Nesse caso, no entanto, Queiroga tem um eleitorado mais fiel da direita e de Bolsonaro, que dificilmente trocaria o voto para votar em Cartacho, e vice-versa, né? Cartacho também tem votos certamente fiéis, alinhados ao ex-presidente Lula, ao presidente Lula, que dificilmente seriam transferidos para Marcelo Queiroga. Agora é avaliar se a estratégia de Cartacho, João e Caio, de relembrar feitos da gestão dele e de centrar críticas a Cícero e agora a Rui, principalmente, com mais ênfase, né? Se essas estratégias vão surtir efeito a ponto de elevar o seu percentual de intenção de votos e, eventualmente, a chegada dele num segundo turno aqui em João Pessoa. E vamos saber também o que é que Rui Carneiro pensa disso, né? Pensa dessas novas estratégias daqui a pouco, às 11 da manhã, aqui em João Pessoa, localmente. Então já convido o nosso ouvinte a mandar mensagem, perguntas para Rui Carneiro no 981324088. O pessoal também pode participar em Campina Grande também a partir das 11 da manhã no 981199700. Agora são 10 horas em ponto. Vamos passar para Campina, né? Para Carol, para que ela possa fazer esse convite também para o nosso ouvinte, né? Lembrar quem é o entrevistado e já também fazer esse convite para o pessoal ficar por aí. Carol. Exatamente, Caio. Hoje o nosso entrevistado aqui em Campina Grande será André Ribeiro, do PDT, às 11 horas da manhã aqui na Rádio CBN, e em seguida no JPB1 com João Paulo Medeiros. Ele vai responder aqui esses questionamentos, apresentar e reforçar também as suas propostas. É o nosso entrevistado de hoje, você é nosso convidado também para participar. Aqui em Campina Grande você pode participar mandando sua pergunta para o candidato para o 981199700. Nos acompanha também pelo site da CBN Paraíba, você que não está aqui por Campina Grande. 10 horas e 1 minuto, tá chegando o Repórter CBN. A gente se encontra em rede mais uma vez amanhã, às 9h30 da manhã. Até amanhã, Caio, Felipe, João. Até amanhã. Até amanhã, bom trabalho para vocês. E por aqui, continua você que está nos acompanhando, porque já já a gente volta com mais informação, com mais notícia e com política. Repórter CBN. Quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Subiu para 51 o número de pessoas presas em flagrante numa operação da Polícia Federal contra o armazenamento e compartilhamento de materiais de abuso sexual infanto-juvenil. Os agentes cumprem 141 mandados de busca e apreensão. A ação ocorre em todos os estados do país com o apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos. O índice de confiança da construção recuou 0,4 ponto em setembro e interrompeu uma sequência de 4 meses consecutivos sem queda. O indicador está em 97,1 pontos. Na média móvel trimestral, o índice ficou relativamente estável, ao variar 0,2 ponto. O movimento foi impulsionado principalmente pela alta na taxa de juros e a perspectiva de novas elevações. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Ativistas ambientais finlandeses e suecos jogaram tinta vermelha em várias colunas de granito da entrada principal do edifício do Parlamento da Finlândia.
O grupo se manifestava contra a mineração de turfa, um composto orgânico usado como fonte de energia ou para fins agrícolas, que emite grandes quantidades de dióxido de carbono. A polícia local informou que vai investigar o caso como dano agravado à propriedade. As informações são da agência de notícias AFP. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Superamos juntos as etapas outono e inverno. A etapa primavera é o nosso próximo desafio, dia 29 de setembro. As inscrições já estão abertas em circuitodasestações.com.br, com percursos de 5, 10 e 15 quilômetros. Largada e chegada na Praça da Independência. Venha viver o simples, é você e a rua. Circuito das Estações, 4 estações, 4 corridas, um circuito. Oferecimento Uniesp. Aqui o seu futuro vale mais. Aveia Sombrás, saúde com mais sabor. E Bet Nacional. Profetize na Bet do Brasil. Vem aí os vereadores que estão com Rui para contratar 120 médicos. Servir a João Pessoa é a minha missão. Quero continuar na Câmara Municipal sendo uma voz ativa e firme em defesa de nossa cidade. Meu compromisso é com você. Milanês Neto, 15555. Meu nome é Cleiton Roberto. Quero lutar por uma saúde mais acessível, humanizada e com agilidade no atendimento. Acesse @CleitonRobertoJP e conheça minhas propostas. Vote Cleiton 15123 para João Pessoa, cada vez mais nossa. Devido ao grande sucesso de vendas, continua o show de ofertas Cro Pneus. Compre 4 pneus de passeio aro 13 e 14 e pague apenas 3 e a cada unidade saindo a partir de 230. É isso mesmo, a partir de R$230 cada para pneus aro 13 e 14. Para pneus de carga radiais ou convencionais, 215, 275 e 295. A Cro Pneus tem naquele precinho e ainda divide no cartão Compre na Loja ou ligue 31 42 30 50. Saiba mais. Acesse Cro Pneus Oficial. O governo da Paraíba é o nosso grande aliado nesse trabalho que estamos realizando por João Pessoa. Cícero entregou o Parque das Três Ruas. João vai entregar o viaduto das Três Ruas. Cícero está construindo a Orla Sul. João, o polo turístico Cabo Branco. Cícero já garantiu recursos para o CDI da Mulher e uma nova maternidade. João está construindo o Hospital da Mulher. Cícero é um grande parceiro. Eleger Cícero é fundamental para João Pessoa seguir no caminho certo. A maior promoção de tintas no maior centro de cores do Nordeste. Festival de Tintas Pinte o 7 Ferreira Costa. Variedade, qualidade e inspiração em todos os tons. Aproveite tudo em até 10 vezes sem juros. Massa corrida PVA e Kine só R$ 49,90. Tinta acrílica de Atex Fosca e Kine só R$ 89,90. Tinta acrílica Rende Muito Fosca Coral apenas R$ 249,00. Pinte o 7 Ferreira Costa, na loja, no site e no app. Meu nome é José dos Motoboy. Luto pela valorização de uma classe que precisa do seu reconhecimento. Meu número é 11666. Meu prefeito é Cícero 11. Sou irmão Valmir, candidato a vereador. Meu número é 11234. Quero trabalhar por uma João Pessoa mais inclusiva. Vote, irmão Valmir, 11234. Sou Marcelo Cantalice e convido todos vocês a se unirem comigo para construir um maior projeto de inclusão e justiça social da capital. Dia 6, vote Marcelo Cantalice, 11555. Coligação João Pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSD, Republicanos. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. De volta com CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Muito bom dia para você que está chegando agora. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E também você que está me acompanhando desde cedo, seja bem-vindo também, tá?
Afinal, estamos entrando em mais uma hora aqui de programa. Até a hora do almoço a gente tem muita coisa para discutir, para comentar, muito assunto para trazer para você. Quero registrar então, aproveitar esse tempinho que a gente tem antes de falar da política, para conversar com você, ouvinte. O pessoal tá mandando mensagem desde cedo. Hoje, dia 25 de setembro, é o dia do rádio. Dia Nacional do Rádio. A gente abriu o programa falando sobre isso. E aí vários ouvintes aqui participando. Quero registrar o Luiz Carlos participando com a gente, desejando bom dia. A Irineide também acompanhando a gente, mandando bom dia, dizendo que estava acompanhando ontem a sabatina com o candidato Luciano Cartacho. Quem mais chegando por aqui? Lu, bom dia, Caio. Parabéns a todos nós que amamos o rádio. Um abraço a todos. Eu sou suspeito a falar, viu? Também amo muito. Lu, obrigado. Tereza, bom dia, Caio. Parabéns a vocês que exercem tão bem a comunicação no dia a dia do rádio. Parabéns pelo dia do rádio. Obrigado, Tereza. Parabéns para vocês, ouvintes também, que fazem o rádio. Matheus Gadelha, já ligadinho na rádio que só toca notícia. Obrigado, Matheus. Um abraço para você. 981324088. Tem o Rafael Jaburu também chegando por aqui. E aí ele mandou Feliz Dia do Rádio e mandou várias fotos de vários rádios. Gente, vocês precisam ver a coleção do Rafael Jaburu. Ele é um colecionador de rádio. Tem aqui, ó, de todo tipo. Tem rádio pequeno, do grande, tem de todas as cores, todos os estilos. Tem mais moderno, tem mais antigo. São incríveis. Rafael, já pensou em fazer aí uma exposição desses equipamentos? Tenho certeza que muita gente vai ver, viu? Tem de rádio de bolso a rádio grande, todos muito bem cuidados. E ele botou, tá em dúvida? Mandou aqui umas 20 opções, todos muito bonitos, tá? Então parabéns para nós que fazemos o rádio, mas para vocês ouvintes que amam o rádio também. Afinal, vocês que fazem essa programação. Ivanilson também chegando por aqui, ouvindo o rádio no carro, tá em sintonia. Um abraço, Ivanilson, para você, Ivanilson Monteiro. Então vai aí participando, 981324088, nesse dia do rádio. Aproveita e faz o que o rádio tem de melhor, que é essa interação direta com o público. É muito democrático, não é não? Qualquer pessoa pode ter contato com o rádio, é muito democrático, pode ouvir e pode dar sua opinião. É isso que a gente faz no rádio. Tem também a Eliana Alves aqui, ó, Felipe, parabenizando você, dizendo que você tá cada vez mais se tornando um grande jornalista. Parabéns, viu, para todos nós. Muito obrigado, Eliana, pelo elogio. Fico mais feliz ainda por contar com sua companhia aqui todos os dias, sempre na busca, eu, Caio e toda a nossa equipe no Bem Informar. Um abraço para você e valeu. Vamos falar de política então, Felipe? Vamos lá. Caio, no momento da política eu tinha trazido a informação aqui sobre a reunião que aconteceu ontem com membros do Tribunal Regional Eleitoral, membros do TRE com a cúpula da Segurança Pública aqui da Paraíba, que se reuniram no Centro Integrado de Comando e Controle, lá no bairro de Mangabeira, para discutir a segurança do processo eleitoral, mas sobretudo do dia da votação. Há essa preocupação não só de candidatos, mas também de eleitores. Lá foram apresentados os dados e os detalhes da chamada Operação Eleições e dos recursos humanos e logísticos que serão utilizados no dia do pleito pelas polícias militar, civil e do Corpo de Bombeiros. E nós temos aí uma fala da presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Agamenilde Dias, falando sobre a confiança da Justiça Eleitoral nas forças de segurança aqui do Estado. Vamos ouvir e eu volto com uma reflexão aí sobre essa questão. O trabalho desenvolvido pela Secretaria nós já conhecemos e fizemos hoje questão pela sua importância de trazer todos os membros da Corte para conhecer esse trabalho, e isso nos traz mais segurança para, uma vez que vemos a como se opera, com o compromisso das forças de segurança, notadamente, porque diz respeito a todo o interesse das eleições. Então, é com muita alegria e nós entendemos que hoje foi uma reunião não de visita institucional, mas foi uma reunião de trabalho com as forças de segurança, complementando o que o Tribunal Regional Eleitoral tem feito ao longo desse planejamento das eleições. E é muito bom, Caio, saber que o TRE está atento às questões de segurança pública, porque a gente lembra que recentemente tivemos candidatos aqui pedindo, inclusive, que essa solicitação de tropas federais acontecesse também para João Pessoa, mas os membros da Corte têm demonstrado confiança de que as tropas vão conseguir
né, trazer de fato a segurança para o processo aqui em João Pessoa. Mais cedo eu conversei com o secretário de Segurança, Jean Nunes, que me informou que vai empregar todo o efetivo, tanto da Polícia Civil quanto do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, para garantir que o eleitor possa sair de casa com a garantia de que vai chegar ao local de votação sem que nenhuma intercorrência aconteça, né? Porque de fato é uma preocupação legítima. A gente acompanha todos os dias aqui na CBN casos de violência que não pararam de acontecer, né? Nem mesmo no período da campanha eleitoral, e é importante que as autoridades fiquem atentas a isso, e lá no Centro de Comando e Controle, segundo o secretário Jean Nunes, haverá um monitoramento aí de todas as cidades do estado. Há um centro de comando aqui em João Pessoa, outro em Campina Grande e outro ainda no interior do estado, que vão trabalhar de forma integrada. Então, há de fato essa garantia, e a gente vai ficar atento para que a segurança realmente aconteça no processo eleitoral. São 10h13, eu vou fazer uma pausa rápida, mas quero te convidar a ficar com a gente, porque já tem informação sobre uma morte. Uma criança morreu engasgada com uma uva. E também sobre uma apreensão de drogas que aconteceu em Gramame, uma pessoa com mais de 20 quilos de droga. Então vamos trazer detalhes desse caso para você. E quero, antes de chamar o intervalo, falar aqui com o André. André colocou: bom dia, bancada CBN, rádio é vida. Sou motorista de aplicativo e fico sempre ligado na rádio CBN. Um abraço para você, André, para todos os motoristas de aplicativo que estão ali atendendo os clientes, para os taxistas, para os motoristas de caminhão, estão ali fazendo o seu trabalho e ouvindo notícia durante toda a manhã aqui comigo. A gente fica feliz demais. O intervalo é rápido, a gente volta com o giro de notícias, não sai daí não. CBN, a rádio que toca notícia. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis, para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento, atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção, e lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa, lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Lá veio o ônibus BRS, na Epitácio, Avenida Cruz das Armas, na Pedro II. E na 2 de fevereiro vão ser 4 novos corredores, com mais 5 terminais de passageiros. Vai andar ligeiro, vai andar ligeiro. 400 milhões já garantidos para o novo sistema de ônibus rápido. O BRS vai ter também ônibus circulares entre os bairros e os terminais. Prefeito é Cícero. É Cícero! O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes, e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br, onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. Olá, meu nome é Antônio Arroz. Há mais de 30 anos, tenho dedicado minha vida a ajudar aqueles que mais precisam. A maioria das minhas ações são realizadas nos bairros da Zona Sul, porém quero expandir para toda a cidade. Pretendo levar meu trabalho social ao maior número de pessoas. E sei que na condição de vereador, isso será possível. Conto com seu voto. Antônio Arroz, 55-555. Sempre dedicado por você. Coligação de pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSD, Republicanos. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sábado, dia 28 de setembro de 2024, das 9h30 às 14h30. Bancários João Pessoa, nos seguintes endereços: Ruas Albenor Moreira de Caldas, Antônio Dias de Freitas,
Bancário Valdemar Mesquita Ascioli, Dr. Antônio Paletó, Evágoras Correia, Josias Lopes Braga, Luiz Gonzaga de Andrade, Maria das Neves Coutinho, Natália Nóbrega Seixas, Tenente Francisco de Assis Moreira. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN João Pessoa. 10h18. Giro de notícias. Uma criança de 1 ano e 7 meses morreu depois de se engasgar com uma uva. Essa fatalidade ocorreu na segunda-feira em Matinhas, no agreste do estado. Essa menina foi identificada como Mirela da Silva Fernandes. Ela estava comendo a fruta em casa, na zona rural, quando essa fatalidade aconteceu. Ao perceber o engasgo, os pais levaram a menina para o hospital de Alagoa Nova, mas ela não resistiu. O velório e o enterro da criança aconteceram ontem no município de Matinhas. E com essa notícia triste, claro, ficam nossos sentimentos a toda a família por essa tragédia. A gente sente muito quando registra ou quando traz uma notícia assim para você. Claro que a gente também lembra dos cuidados, né? Apesar de ser uma fatalidade, não tem muito controle. A criança estava comendo uma uva, né? Mas também tem alguns alimentos que são mais perigosos mesmo para crianças dessa idade. Então fica todo o alerta, todo o cuidado aí para você que tem criança pequena em casa. E a polícia prendeu um homem com mais de 20 quilos de drogas em Gramame, zona sul aqui de João Pessoa. O repórter Pedro Hugo esteve com os delegados Aldroville Grise e Alan Terruel e tem outros detalhes dessa prisão. Um homem de 31 anos foi preso na tarde desta terça-feira aqui na capital após investigação da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes em parceria com a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui da Paraíba. Com ele foi apreendida uma grande quantidade de drogas, o que os delegados disseram ser apenas a ponta do iceberg e que muito mais entorpecentes estão nas mãos dos traficantes da região do Gramame, local onde esse homem foi preso. Além dos mais de 20 quilos de drogas, contando aí com crack, cocaína e skunk, também foi apreendida uma arma com munições e balanças de precisão. Desde abril deste ano, nós focamos uma investigação em cima de um conselheiro de uma facção local. Esse indivíduo, em razão dessa investigação, acabou sendo recentemente transferido para o Presídio Federal. No último dia 29, nós deflagramos o cumprimento de 7 mandados de busca, 4 pessoas foram presas. No último sábado, 3 mandados de busca foram cumpridos. E em razão das informações coletadas nessas buscas, nós conseguimos chegar nesse indivíduo e preso também por força de cumprimento de mandado de prisão. Não é? O indivíduo gerente desse conselheiro da facção, responsável por abastecer toda a zona sul da capital, então um indivíduo importante na linha criminosa. Não é? É um trabalho de repressão qualificada, uma investigação fina. Grande quantidade de droga apreendida, com variedade. Você tem cocaína em pó, você tem crack, e você tem maconha, não é qualquer maconha, você tem o skunk, uma maconha cujo teor de THC, que é a substância que causa a dependência, ela é muito concentrada. E eles se desdobram em muita violência, seja a violência provocada pelo consumo, seja a violência provocada pelas disputas entre os traficantes, as cobranças de dívida e todas essas ações que envolvem o tráfico de drogas. Agora são 10h21, quero registrar a participação do nosso ouvinte Antônio Vasconcelos, mandou lá no chat do YouTube. Bom dia, Caio, bom dia a todos os amigos da CBN, João Pessoa, um abraço, estamos na audiência aqui nos bancários. Um abraço, então, para você, ouvinte, que nos acompanha nos bancários, também nos mercados, viu? Tem muita gente nos mercados públicos, então um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. São 10h21. CBN, eleições 2024. Informação importante para o eleitor paraibano que precisa conferir seu local de votação se ele permanece o mesmo, gente. Teve mudança em alguns desses locais. Vez ou outra a Justiça Eleitoral muda e é preciso você estar atento. Será que a sua mudou? Quem vai trazer essas informações para a gente é Herbert Araújo. Oi, Herbert. Oi, Caio. No dia 6 o pessoal vai
a maioria das pessoas gosta de acordar cedo, né, para ir ali votar e já ficar de folga o resto do dia. As pessoas vão procurar suas sessões eleitorais para poder cumprir a sua obrigação e exercer seu direito, e é preciso ficar atento porque houve sim modificações nos locais de votação, né? A gente conversou com a Alice Coelho, que é chefe da Central de Atendimento Eleitoral. Ela explicou que as mudanças elas ocorreram principalmente por 2 motivos. Depois de uma avaliação que foi feita por todas as zonas eleitorais do Estado, isso está acontecendo em todas as zonas eleitorais do Estado, então, tanto os locais de votação como sessões eleitorais que não atingem mais aquele nível de exigência, de acessibilidade, ou que estão em reforma e não têm condições de funcionamento de sessões eleitorais, a gente alterou. Algumas sessões foram alteradas provisoriamente, por exemplo, as escolas que estão em reformas, e outras permanentemente, por exemplo, as escolas que não têm mais condições de acessibilidade, não oferecem essa acessibilidade necessária para o eleitor. E como é que esse eleitor ele pode saber se houve mudança e para onde foi a sessão eleitoral dele? Ele pode fazer essa consulta tanto através do seu aplicativo, o e-Título, como ligando também para o seu cartório eleitoral ou acessando a página do TRE da Paraíba. Nós tivemos o cuidado também de sinalizar o local que houve alteração. Então, digamos que o eleitor desavisado, ele chegou no seu antigo local de votação para votar, todos os locais irão estar sinalizados. Nós colocamos faixas identificadoras informando a alteração que foi realizada. Então, ele já vai constar essa informação lá no local de votação e ele também, a partir de 7 da manhã até 7 da noite, o eleitor ele pode ligar para o telefone, o 3512-1500. É a central de atendimento ao eleitor aqui do TRE, e ele, através desse telefone, ou mesmo encaminhando mensagem de WhatsApp, esse telefone também funciona como WhatsApp, ele pode entrar em contato com o TRE e ele vai obter todas as informações que ele necessita. Só repetindo, o número da Senatel, a Central de Atendimento ao Eleitor, é o 3512-1500. Obrigado, Herbert, pelas informações, para ninguém chegar no dia e ficar perdido, tendo que ir de um lado para o outro, né? Isso acontece, a pessoa chega lá, não é mais o local de votação e sabe que trânsito em dia de eleição é complicado, né? Fila, então dá uma olhadinha, vale a pena você não passar por perrengue. Bem, são 10 horas e 25 minutos, vou fazer uma pausa rápida por aqui, lembrando que daqui a pouco, já chegou inclusive aqui na empresa, o deputado federal Rui Carneiro, que é candidato à Prefeitura de João Pessoa, vai participar da nossa sabatina já às 11 da manhã. Você, ouvinte, nosso convidado não só ficar aqui nos ouvindo, como o nome já diz, mas também participar. Manda sua pergunta, sempre com muito respeito ao nosso entrevistado, claro, como digo todos os dias, lá no 981324088. Estou esperando sua pergunta, estou esperando sua mensagem e a gente volta já com notícia para você. CBN, a rádio que toca notícia. O Setembro Amarelo é o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Mais de 700 mil pessoas morrem por ano vítimas de suicídio, segundo dados da OMS. Por isso, precisamos falar sobre saúde mental. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, ouça. Se você é este alguém, fale. Disque 188. A vida é feita de sonhos. Quebre o silêncio. Setembro Amarelo. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. Rui foi eleito um dos melhores deputados do Brasil. Tá pronto pra ser prefeito? Foi vice-presidente da Comissão do Piso da Enfermagem, participando diretamente da conquista histórica da categoria. Tá pronto pra ser prefeito? Foi relator do projeto que pede a transparência nas filas de cirurgia do SUS. Tá pronto pra ser prefeito? Lutou para garantir praias acessíveis às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Rui tá pronto para ser nosso prefeito. Sou Michele Carneiro, lutarei com muita coragem por uma João Pessoa democrática e mais justa socialmente. Vamos juntos, Michele Carneiro, 10180. Defendo a valorização do profissional de educação e investimentos na saúde para que o cidadão não atrase o início do seu tratamento.
Vote professor Beethoven 10017. Sou Verônica Zezé, candidata a vereadora, enfermeira de formação e atualmente empreendedora. À disposição dos pessoenses por mais saúde. Verônica Zezé 10555. Coligação de uma pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSD e Republicanos. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro na Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em gestão oftalmológica. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiada por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Fala Bolsonaro! Olá, amigo de João Pessoa. No 6 de outubro, eleições municipais. Vamos mudar essa capital. Para prefeito, Marcelo Queiroga, 22. A chapa é quente. Quero é 1000 graus, é 1000 graus. A chapa é quente. Tá chegando a quero, todo mundo numa boa. Tá chegando a mudança de verdade em João Pessoa. Tá chegando a quero, todo mundo numa boa. Tá chegando a mudança de verdade em João Pessoa. Para prefeito, Marcelo Queiroga, 22. A chapa é quente. Cerca de 200 mil pessoas na nossa capital têm algum tipo de deficiência. Como vereadora, trabalharei para a criação de um centro de triagem diagnóstica para atender a grande demanda de João Pessoa. Vote quem sempre fez o bem, Helena Holanda 12010. Olá, meu nome é Josafá. Tenho uma longa história no esporte e também como representante popular. Na luta por políticas públicas, sou candidato a vereador. Meu número é 12012. Coligação de uma pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSD e O Republicanos. prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Repórter CBN. Quarta-feira, 25 de setembro de 2024. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de militares federais para realizar a segurança de locais de votação no primeiro turno das eleições municipais, no dia 6 de outubro. Na região norte, as equipes vão atuar em cidades do Amazonas, Acre, Tocantins e Pará. No nordeste, os militares vão trabalhar no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A Força Federal ainda será empregada em Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O envio de tropas federais ocorre quando o município informa à Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo policial local. O presidente Lula participa hoje de um encontro com chefes de Estado e de governo do G20. A reunião ocorrerá nos Estados Unidos durante o último dia do mandatário brasileiro, em Nova York. Segundo o Palácio do Planalto, a ideia é debater a reforma da governança global. Também serão tratados temas como a fome e a pobreza, além da promoção de desenvolvimento sustentável e da transição energética. Antes do evento, Lula se reunirá com os líderes da Colômbia, da África do Sul e da Guatemala. O presidente está nos Estados Unidos em razão da Assembleia Geral da ONU. A previsão é de que ele retorne ao Brasil na tarde de hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,61% aos 132.963 pontos. O dólar comercial sobe 0,07%, cotado a R$ 5,46. O euro vale R$ 6,12
elevação de 0,34%. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de SCI, experiência e compromisso com a qualidade. CBN João Pessoa. São 10h33. A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. Esse problema também afeta de forma preocupante crianças e adolescentes. Herbert Araújo traz essas informações, esse alerta e também o que é que pode ser feito, o que deve ser feito por quem tem uma criança acima do peso em casa. Nos últimos 13 anos, a obesidade aumentou 72% na população brasileira. E, segundo o Ministério da Saúde, quase 13% das crianças entre 5 e 9 anos estão bem acima do peso. A endocrinologista infantil Luciana Correia lista os fatores que contribuem para esses números. As causas da obesidade infantil são multifatoriais. Envolvem desde aspectos genéticos, mas principalmente os aspectos ambientais. Recebe destaque, por exemplo, a alimentação rica em carboidratos, em gorduras, em alimentos de padaria, de alta densidade energética, hambúrgueres, cachorro-quente, nuggets. Esses alimentos que são industrializados, os conhecidos fast food, em detrimento daquilo que a gente deveria comer de comida de verdade, como verduras, legumes, frutas, comida feita em casa. Além disso, o sedentarismo, o aumento do tempo de tela de celular, de televisão, de videogame, de computador, e, consequentemente, a criança reduz o gasto energético, não tem aí o convívio social adequado, ao ar livre, e isso tudo contribui para a obesidade infantil. Há ainda um outro aspecto que turbina a obesidade infantil e que se agrava quando a criança está acima do peso: a ansiedade. Nós conversamos com a mãe de 2 meninas que passam por esse processo. Quando a gente fala acima do peso, pelo menos no caso delas, a gente tem que lidar com a ansiedade. E eu tive que procurar um psicólogo para elas poderem estar ali tendo acompanhamento com o psicólogo, porque eu comecei a ver que o resultado da obesidade delas não estava relacionado à má alimentação. Até porque na minha casa eu não compro bolacha recheada, eu não compro refrigerante. Mas o que acontece? Elas querem comer 5, 6 bananas de uma vez só. Quer comer 1 quilo de maçã de uma vez só. E isso é o quê? A ansiedade que está trazendo a compulsão alimentar. Para a endocrinologista, é preciso combater o sobrepeso e a obesidade infantil para evitar consequências físicas, sociais e mentais. Comorbidades, por exemplo, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, alteração no colesterol, no triglicerídeo, acúmulo de gordura no fígado e aumento no risco cardiovascular no futuro. Além disso, além dessas alterações na saúde física, as crianças e os adolescentes com obesidade têm maior prevalência de desajuste psicossocial, de bullying, de depressão e ansiedade. Reportagem Herbert Araújo. E acho que é importante falar também que os pais não precisam percorrer essa luta, eu até não sei nem se a luta seria a palavra certa para isso, mas percorrer esse caminho sozinhos. Muitas vezes é necessário realmente procurar uma ajuda multidisciplinar, com psicólogo, com nutricionista, muitas vezes até com endocrinologista, entender o que é que está acontecendo e mudar hábitos, né? Porque esse caso da reportagem é um caso, poderia até dizer, isolado, que a mãe não compra coisas
que são ultraprocessados, nem ruins para a saúde, né? E as crianças comem muito frutas, enfim. Mas na maior parte dos casos é o contrário, né? Tem tudo que é considerado péssimo para a saúde da criança em casa. Então, é muito fácil essa criança só comer essas coisas porque é o que tem disponível para elas. Então, tem que ter uma mudança também no que é vivido na casa das pessoas, né? Na rotina e até no exemplo dos pais também. Por isso, busca ajuda. Acho que vai ser de bom tom nesse momento para te ajudar aí na sua família. Agora são 10h38. Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou a prisão preventiva do cantor sertanejo Gustavo Lima. A decisão tomada na tarde de ontem foi do desembargador Eduardo Guilhode Maranhão, que afirmou que as justificativas apresentadas para a ordem de prisão são meras ilações impróprias e considerações genéricas. Clara dos Anjos tem as informações. O Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou a prisão preventiva do cantor sertanejo Gustavo Lima. A decisão tomada na tarde desta terça-feira foi do desembargador Eduardo Guilhode Maranhão, que afirmou que as justificativas apresentadas para a ordem de prisão são meras ilações impróprias e considerações genéricas. A ordem de prisão foi decretada nesta segunda-feira pela 12ª Vara Criminal do Recife. Gustavo Lima é alvo da Operação Integration, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro que envolve influenciadores digitais e casas de apostas online. Ainda de acordo com a decisão que revoga a prisão do sertanejo, os indícios de que Gustavo Lima teria protegido os donos da VaideBet da prisão são inconsistentes. O desembargador afastou também a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo e ainda eventual porte de arma de fogo do artista. Medidas cautelares anteriormente impostas pela Justiça pernambucana, e afirmou que o fato de Gustavo Lima ser sócio das empresas na VaideBet não justificaria a prisão. Ele frisa que a juíza que havia decretado a prisão do artista asseverou que o fato do paciente ter adquirido uma participação de 25% na empresa VaideBet, cujo proprietário é José André da Rocha Neto, enfatizaria as discutíveis interações financeiras, assim como a autenticidade dos liames instituídos. As investigações que tiveram início em 2023 apontam que a suposta organização teria movimentado mais de 3 bilhões de reais entre 2019 e 2023, por meio de atuação de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Do Recife, Clara dos Anjos. A gente lembra que a decisão anterior que decretou a prisão do cantor alegou que o artista teria oferecido ajuda a foragidos, referindo-se a André Rocha e Aisla Rocha, casal dono da empresa de apostas VaideBet de Campina Grande, aqui na Paraíba. Intervalo rápido, voltamos com o esporte. CBN João Pessoa. Oferecimento SCI. Experiência e compromisso com a qualidade. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote 83998949162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. Não vai parar, não vai parar. Tá embalado, tá virado, o trabalho vai continuar. Não vai parar, não vai parar. Opera mais de uma pessoa, os hospitais que vão chegar já já. Não vai parar, não vai parar. A Orla Sul, o Parque da Cidade, as 10 unidades de saúde. Remédio em casa, vai continuar a chegar. É João Pessoa no caminho certo, é sincero. Não vai parar. Olá, eu sou a doutora Gilca da Sampaio Odontologia. Quer ter o sorriso dos seus sonhos? Conheça as facetas dentais, as famosas lentes de contato para os dentes. Elas são perfeitas para corrigir imperfeições, alinhamento
e até a cor dos dentes, oferecendo um resultado natural e duradouro. Transforme seu sorriso com essa técnica moderna e eficaz. Se você precisa de ajuda para melhorar o seu sorriso, o lugar certo é a Sampaio Odontologia, que une experiência e tecnologia há mais de 27 anos, transformando vidas através do sorriso. E agora com novo endereço. Agende sua consulta hoje mesmo. Ligue para o 98743-5404 e venha sorrir com a gente. Mulheres de João Pessoa, o seu voto é apenas o primeiro passo para a mudança. Vote para a vereadora Neide Pereira 40337. Olá, minha João Pessoa, olá, meu bairro Jardim Veneza, Vieira de Início e toda a região do bairro das Indústrias até o Cidade Verde. Vote Léo Festas, 40400 e vamos à vitória. Com seu apoio, vamos transformar nosso município em um exemplo de cidadania e sustentabilidade. Vote 40555 Geórgio Jardineiro para um futuro mais verde. Coligação de pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSB. O Setembro Amarelo é o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Mais de 700 mil pessoas morrem por ano vítimas de suicídio, segundo dados da OMS. Por isso, precisamos falar sobre saúde mental. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, ouça. Se você é este alguém, fale. Disque 188. A vida é feita de sonhos. Quebre o silêncio. Setembro Amarelo. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. CBN João Pessoa. Te convido agora a fazer uma reflexão. Estamos de volta com o CBN João Pessoa. A pergunta é: como é que está a saúde das nossas relações familiares? Pois é, nos últimos dias estamos acompanhando casos trágicos, ou acompanhamos um caso trágico de um homem que matou a mãe, de uma mãe também investigada pela morte do filho. E a gente precisa discutir como é que está o convívio dentro de casa, entender o que fazer caso algo esteja caminhando errado. A reportagem traz essa reflexão, é de Maiara Medeiros. O ambiente familiar representa o primeiro espaço de socialização para todo indivíduo, tendo um papel fundamental no nosso desenvolvimento, amadurecimento e trajetória. Quando essa estrutura está fragilizada ou em situação de vulnerabilidade, os membros, compartilhando dessa condição, têm o próprio desenvolvimento diretamente impactado. Neste mês, 2 casos de violência familiar registrados aqui na Paraíba chamaram a atenção pela gravidade dos fatos. Em um deles, um homem foi preso suspeito de matar a mãe com golpes de faca na cidade de Montadas, no agreste do estado. Já no último dia 20, uma mulher foi flagrada pela polícia após matar a facadas e depois decapitar o filho de 6 anos de idade dentro do apartamento onde morava, em Mangabeira 4, aqui em João Pessoa. Foram os vizinhos que acionaram a polícia, que ao chegar no local encontrou a mulher com a cabeça do filho no colo. Esses casos chocantes evidenciam a fragilidade de algumas relações familiares e a urgência de abordarmos a violência, que muitas vezes se esconde sob as paredes de lares que deveriam ser seguros. É o que explica a psicóloga Daniele Cavalcante. Muitas delas estão ancoradas, sim, em traumas do passado, né, na sua família de origem, dificuldades, né, que enfrentaram com seus próprios pais. Então, muitas vezes pode acontecer uma reprodução, né, daquilo que se viveu na infância, da violência, né, do abuso. Por se tratar de um tipo de violência que acontece dentro dos lares, o caminho da denúncia é mais longo e muitas vezes nem chega ao destino correto. O medo costuma ser maior. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, Seção Paraíba, Renata Torres Mangueira, explica que para cada tipo de violência familiar há um canal de denúncia. Muitas famílias abafam por vergonha, por medo. Antes de qualquer coisa é realmente denunciar e se afastar. Existe a violência infantil, né, contra as crianças, e aí as pessoas podem ir tanto à delegacia do menor como ao conselho tutelar e procurar um bom advogado criminalista para fazer a denúncia, né, e seguir com os processos na seara criminal. Existem a violência doméstica contra a mulher, e aí a gente tem feminicídios, né, todo tipo de violência psicológica, física contra a mulher, e aí a delegacia seria a delegacia especializada nesses crimes, delegacia da mulher, e também com as mesmas indicações das crianças, entrar com ação criminal mesmo. E temos também
violências de modo geral. Até homem que sofre violência, a gente sabe que é um quadro muito menor, infinitas vezes menor, mas existe também a violência contra os homens, né? De irmão contra irmã, irmã contra irmão, e por aí se vai. A violência doméstica e familiar envolve um tipo de abuso verbal ou físico dentro de um contexto doméstico e pode acontecer de diversas maneiras. E nós, enquanto sociedade que sente e percebe essas dificuldades relacionais, mesmo quando não fazemos parte daquele contexto, precisamos estar vigilantes quando o assunto é saúde mental e rede de apoio. Muito importante para alertar para diversos níveis em que a gente precisa evoluir enquanto sociedade, né? Um deles é com relação à saúde mental, né, das pessoas envolvidas, porque muitas vezes comportamentos que a gente observa e que não são saudáveis, né, que ali já é um sinal, um alerta, e que a gente pode intervir antes de chegar numa situação dessa. Então, é muito importante que a gente, enquanto sociedade, enquanto família também, né, que a gente possa entender que a gente tem um papel de atuação também importante. Reportagem de Maiara Medeiros. A pausa é rápida, a gente volta já já com o esporte, são 10h48. CBN João Pessoa. Oferecimento SCI. Experiência e compromisso com a qualidade. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote 83998949162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. Na rua! Como é que vai ficar a situação dos donos aqui do bairro? Primeiro, a gente fazer uma intervenção no formato do atual sistema, que só prioriza as empresas. A idade da frota é mais antiga do que no contrato. O tempo de integração, muitas vezes não dá para integrar. A pessoa tem que pagar uma outra passagem. Todos os dias quebram os ônibus são velhos, que as pessoas pagam a segunda passagem mais cara do Nordeste, não se sentem atendidas. Então nós vamos mudar esse formato. Rua e vice-prefeito! Eleição Mudar para o Futuro. Podemos, MDB, PSDB, Cidadania, União Brasil. E aí, moçada? Fábio Júnior falando. Você sabe que confiança sempre foi o meu forte. E hoje eu posso dizer que um sorriso confiante pode mudar tudo. E sorrisos são a especialidade aqui da Oral Unique. Tudo que você precisa é aqui que você vai encontrar. Qualidade, tratamentos super seguros e uma equipe dedicada a transformar vidas. Vamos juntos descobrir o poder de um sorriso? Agende já a sua consulta. 98123-7030. Oral Unique, a sua clínica odontológica. Meu nome é Tatiana Matias e venho pedir o seu voto para representar e defender seus direitos na Câmara Municipal de João Pessoa. Por mais mulheres na política. No dia 6 de outubro, vote Tatiana Matias, 12111. A prática do esporte é uma ferramenta importante para a saúde e auxiliar a educação. Nossa bandeira será a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte para atender nossa cidade. Sou Kleber Geraldo, meu número é 12000. Coligação do pessoa do caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSD, Rui Carneiro vive pedindo uma oportunidade. Mas Rui já foi secretário de esporte da Paraíba e acabou condenado a 20 anos de cadeia, no caso da compra de 47 mil cadeiras para o Almedão e o Ronaldão. A sentença saiu este ano, pelos crimes de peculato, fraude e lavagem de dinheiro. 20 anos de cadeia não é pouca coisa não, né? Agora, você acha que Rui ainda merece uma oportunidade? Coligação para fazer mais e melhor. PT, PV, PCdoB, PSOL. CBN João Pessoa. 10h51. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Bom dia, Ju. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Bom dia para você que também está acompanhando a gente aqui no CBN João Pessoa. Botafogo está viajando hoje para mais uma odisseia, né? Isso. Não poderia resumir Estamos melhor. Na odisseia aí. Exatamente. Vai para tudo ou nada, né, Caio? Vai viajar hoje para o Rio de Janeiro. Como eu disse, deve ainda ter alguns treinamentos, né, ao longo da semana, já lá em território carioca, né? Para
também se aclimatar, enfim, se é que ainda é possível, né? Já que o Botafogo conhece muito bem o Volta Redonda, já teve jogos na primeira fase da competição, já teve um jogo no quadrangular e volta a enfrentar o Volta Redonda no próximo sábado, na penúltima e quarta e quinta rodada da fase quadrangular da Série C, a fase que dá o acesso, tão sonhado acesso à Série B, e o Botafogo não tem outra escolha a não ser vencer, né? Tem que vencer fora de casa e tem esses próximos dois jogos, né? O último jogo vai ser aqui em João Pessoa, no Almeidão, mas tem que vencer e torcer para uma outra série de combinação de resultados, tá? Então não é só vencer mais, seria se tivesse vencido a partida anterior diante do São Bernardo. Ontem teve entrevista coletiva no CT da Maravilha do Contorno, né? Foi praticamente a única oportunidade que a gente da imprensa teve de entrar em contato com o elenco antes desse jogo contra o Volta Redonda. Tivemos uma entrevista com o Wendel Lomar, né? Zagueiro, importante peça ao longo de toda a Série C. Teve afastado por conta de lesão, chegou a voltar contra o São Bernardo e a expectativa é que ele siga por mais minutos em campo, ajudando o sistema defensivo do Botafogo. A gente, claro, vai permanecer tentando informações ao longo da semana para a gente saber mais dessa preparação do Botafogo. E o Serra Branca vai apresentar o novo técnico hoje. Isso. Christian de Souza, minha gente. Para você, torcedor botafoguense, você vai lembrar muito bem dele. Esteve na temporada 2023 do Botafogo, né? Conseguindo, aliás, treinando o Botafogo durante o estadual, né? Como todos os técnicos que passam aí pelos clubes, muitos gostaram, outros nem tanto. Um treinador gaúcho, né? Que vai agora tentar ajudar o Serra Branca a ter uma vaga na Série D, isso já para a temporada 2025, no Campeonato Paraibano de 2025. Ele vai ser apresentado hoje, uma entrevista de coletiva, lá em Campina Grande, no CT do Serra Branca, a partir das 3 horas da tarde. A gente vai estar cobrindo e, claro, trazendo as informações amanhã para você. Falar em técnico, vamos falar da seleção de cegos? Futebol aqui? de cegos, bora lá. A gente falou muito da seleção de futebol de cegos, né? Teve toda a sua preparação para Paris aqui em João Pessoa, né? Nossa capital sediou, foi, digamos, a base de treinamento da seleção de futebol de cegos. Parte da seleção é paraibana, né? Temos 2 atletas, os goleiros, mas mais do que atletas, grande parte da comissão técnica da seleção de futebol de cegos também paraibana, né? Um deles, inclusive, é o técnico Fábio Vasconcelos, paraibano, que esteve à frente da seleção, pelo menos aí em 3 títulos importantes, né? Os 2 ouros anteriores nas Olimpíadas e esse bronze que a seleção conquistou lá em Paris. E aí ele vai estar deixando o comando da seleção como treinador, mas ele vai seguir na Confederação Brasileira, né, de desportos de deficientes visuais, como coordenador, tá? A gente vai ter mais informações com ele a respeito dessa nova função, mas tá aí o Fábio deixando um excelente trabalho, um excelente legado na seleção de futebol de cegos, e a gente, claro, vai ter mais informações para trazer quais serão as novas funções do Fábio dentro ainda dessa perspectiva de ajudar os nossos atletas a conquistar os resultados tão importantes para o nosso país. Lembrando que 2 da tarde tem mais esporte por aqui. No CBN Futebol Clube, com o nosso querido amigo Cristiano Sacramento. Ju, brigadão. Bom trabalho para você. Até amanhã. Para todos nós, gente. Até amanhã. Agora são 10h56, uma olhadinha rápida aqui no trânsito da região metropolitana de João Pessoa. Para você que está saindo de casa nesse momento, pequeno trecho de trânsito intenso na BR-101, quem está indo em direção ao litoral norte do nosso estado, tá? Ali quem está pegando aquela bifurcação, já indo próximo ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, passando pelo viaduto de Bahia, já vai encontrar esse trânsito lento aqui na saída da capital, tanto para o litoral norte quanto quem está indo para o interior do estado. Então fica aí essa informação para você logo após aquele posto ali depois do viaduto de Bahia. Outros trechos, trânsito muito tranquilo nos principais corredores aqui da nossa região, na BR-230, até quem está vindo de Cabedelo para João Pessoa pode vir tranquilo nesse momento, tá?
Agora são 10h57, a nossa pausa é muito rápida, voltamos já já com o nosso Sabatina. Rui Carneiro vai estar aqui na bancada, manda sua pergunta no 98132-4088. CBN, a rádio que toca notícia. E aí, moçada, Fábio Júnior falando. Você sabe que confiança sempre foi meu forte. E hoje eu posso dizer que um sorriso confiante pode mudar tudo. E sorrisos são a especialidade aqui da Oral Unique. Tudo que você precisa é aqui que você vai encontrar. Qualidade, tratamentos super seguros e uma equipe dedicada a transformar vidas. Vamos juntos descobrir o poder de um sorriso? Agende já a sua consulta. 98123-7030. Oral Unique, a sua clínica odontológica. Transformar a saúde e a vida das pessoas e dos animais. Esse é o objetivo da Roval, que está fazendo 35 anos de história. E a nossa história é a história de cada pessoa, de cada cliente, de cada inovação. De cápsulas tradicionais a medicamentos em sachês, chocolates ou gomas. Para as pessoas e para os seus pets. Para quem se cuida e para quem cuida. Roval, 35 anos. Nossa história é você. Minuto do Professor. As professoras e os professores da Universidade Estadual da Paraíba continuam em estado de greve e apostam na estratégia de ampliação da mobilização da categoria, na busca por uma nova proposta para o pagamento de parte dos salários que não foram pagos pela Reitoria e Governo do Estado entre 2018 e 2023, devido ao congelamento das progressões imposto pela Lei 10.660 de 2016. A categoria realizará um dia de paralisação nos 8 campi da instituição na data da próxima reunião de negociação com o governo. Os docentes da UEPB estão cansados de esperar do governo do estado uma proposta para solucionar o impasse, mas decidiram não iniciar uma greve neste momento por entenderem que está em andamento um processo de negociação. Uma mensagem da Associação dos Docentes da UEPB, a do UEPB. Realize seu sonho na Aliança Madeiras. Você vai construir, você vai reformar. Vem pra Aliança para economizar. Se o assunto é madeira, temos a solução e entrega em domicílio. Temos preço baixo para a sua construção. Vem pra cá, mas vê se vem ligeiro. Vem pra Aliança economizar seu dinheiro. Aliança Madeiras na Principal do José Américo. Fone 3231-1513. Vem pra Aliança. A palavra oportunidade vem do latim opportunus. Era usada pelos marinheiros quando o vento certo chegava. Então, se achar o vento certo, não deixe passar. Chegou o Essence, o seu Aliança na Rui Carneiro. Design inspirador, no lugar referência da cidade, de 36 a 109 metros. Plantas flexíveis, diversas opções de lazer, lojas e serviços. Essence da Aliança. Bons ventos para a sua vida. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de SCI, experiência e compromisso com a qualidade. CBN João Pessoa. 11 horas em ponto. CBN Eleições 2024. A Rádio CBN continua hoje a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. É um espaço para você, eleitor, ouvinte, conhecer melhor o que pensam aqueles que desejam governar a nossa capital pelos próximos 4 anos. É também momento para que eles se apresentem, falem sobre propostas, projetos e prestem contas da vida pública. As entrevistas vão ser sempre mediadas por mim, Caio Ismael, conduzidas também aqui com os nossos colunistas do time de política. Angélica Nunes, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia ao candidato Rui Carneiro, Felipe Nunes e nossos ouvintes também. Felipe Nunes, também bom dia para você. Oi, Caio. Bom dia para você, Angélica, aos ouvintes da CBN. Bom dia, candidato. Você, ouvinte, pode participar mandando sua pergunta pelo nosso WhatsApp 981324088 ou pelo chat das nossas transmissões lá no site da CBN e no YouTube também.
A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, cada sabatina terá 45 minutos, sem intervalo, e aqui conosco o candidato do Podemos, Rui Carneiro. Ele é deputado federal, atualmente exerce o 3º mandato. Rui já concorreu à Prefeitura de João Pessoa por 2 vezes, em 2004 e em 2020, e agora tenta novamente chegar ao Paço Municipal. Candidato, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Caio, bom dia, Felipe Nunes, Angélica, Luciano Cabral, a todos que fazem o Sistema Paraíba e a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. O senhor está na 3ª tentativa de eleição a prefeito de João Pessoa. Na eleição passada disse que estava pronto, mas não conseguiu ir ao 2º turno. Qual a leitura que o senhor faz do cenário atual que o motiva a acreditar na vitória dessa vez? Caio, o que me motiva a ser candidato a prefeito mais uma vez, colocando que agora estou ainda mais pronto do que antes, porque vivo a realidade da cidade, converso com as pessoas, conheço bem os 64 bairros de João Pessoa, é mudar a realidade da nossa cidade, é melhorar a vida das pessoas. Nós temos hoje o atual prefeito que tem 12 anos de mandato, nós temos o ex-prefeito que teve 8 anos de mandato e os temas de reclamação da população, eles são sempre os mesmos. Isso é uma sinalização muito clara de que os assuntos não têm sido resolvidos. Então, se você chega no ônibus, nós temos hoje um serviço de ônibus ruim, a 2ª passagem mais cara do Nordeste, ônibus quebra todo dia. Eu encontro pessoas na rua que demoram 1 ano, 2 anos para conseguir uma consulta especializada, para conseguir um exame, perdem, inclusive, o documento das pessoas. Nós temos o centro histórico, estamos perdendo o tempo que o turista passa em João Pessoa, está diminuído porque o centro histórico deixou de ser opção, porque está abandonado, com lixo, com um volume enorme de pessoas em situação de vulnerabilidade morando no centro, lixo, problema de calçada, iluminação, as lojas fechando. Eu quero essa oportunidade exatamente para mudar essa realidade. Eu, como vocês que estão aqui, os que estão nos ouvindo, viajam, conhecem outras realidades e eu tenho uma consciência clara de que João Pessoa pode estar num patamar muito mais à frente do que está hoje. Tá certo? E é por isso que eu peço essa oportunidade à cidade para fazer diferente, para mudar essa realidade, e eu tenho a certeza absoluta e convicta de que em 4 anos as pessoas vão sentir essa diferença na cidade, mas mais do que isso, vão sentir essa diferença na vida delas. Candidato, recentemente o senhor se aproximou, né, do Luciano Cartacho e Marcelo Queiroga para pedir tropas federais aqui para João Pessoa, assim como já foi, inclusive, autorizado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral para Cabedelo e Bahia. Nessa reta final da campanha, no entanto, né, depois da 2ª pesquisa Quest, sua campanha tem sofrido ataques duros, né, desses 2 oponentes, principalmente deles. O todos contra um que estava acontecendo até a semana passada claramente chegou ao fim. O senhor se arrepende dessa estratégia, principalmente depois do posicionamento da presidente do TRE, Agamenilde Dias, que questionou esse pedido de vocês? E aí, para contextualizar para quem está nos acompanhando, Agamenilde disse que autorizar tropas federais para a campanha configuraria uma intervenção, que não é possível. E disse que a questão de segurança nesse período prévio deve ser feita pelas forças de segurança do Estado. Olha, Angélica, o evento, a entrevista coletiva minha, de Cartacho e de Queiroga, não foi uma entrevista coletiva de cunho político. Mais do que uma eleição, nós temos o dia a dia da cidade. A eleição vai acabar e o dia a dia das pessoas vai continuar. Faria de novo, sem problema nenhum. E aquilo é um momento histórico da nossa cidade, pelo que a cidade está vivendo e pelo que a cidade ainda vai viver. João Pessoa, vergonhosamente, está nas páginas policiais nacionais do envolvimento da prefeitura, com vereadores, com autoridades, com familiares do prefeito, junto com o crime organizado, com nomeações, com gratificações,
com diálogos. Isso é de uma gravidade extrema. Nenhuma cidade do Brasil, repito, nenhuma cidade do Brasil teve 4 operações da Polícia Federal em praticamente 90 dias. Todas entrelaçadas, poder público, crime organizado. Isso é de uma gravidade extrema e é importante que o cidadão e a cidadã que está nos ouvindo avalie isso antes de ir votar. Em relação aos ataques, veja bem, primeiro, estranho, os ataques estão vindo apenas agora. Segundo, isso é fruto do nosso crescimento na pesquisa. O eleitor está vendo que, do jeito que está, não dá. Aquela senhora que eu citei aqui no início do programa, que ela não consegue o exame dela, não consegue uma consulta, às vezes nem atendida no primeiro atendimento do PSF, aquele jovem que já se atrasou, até já perdeu o emprego, ou que deixou de estudar porque não tinha ônibus à noite para ele ir para a faculdade, ele não quer a continuação. Ele não quer a continuação. E nós temos aí 2 candidatos que já tiveram a oportunidade, eu falei disso na apresentação, mas que você tem aí uma série de temas que permanecem da mesma maneira. Eu encontrei um dia desse uma pessoa que ela me disse: Rui, eu lhe fazer um comentário aqui que, como cidadão, como eleitor, me constrange. O debate da campanha de 2024 é o mesmo da campanha de 2020, é o mesmo da campanha de 2016. É falta de creche, é o PSF que não funciona, é o ônibus que não funciona, a segunda passagem mais cara do Nordeste, um serviço ruim, é a nota do IDEB que caiu, é a nota do Previne da saúde que caiu, e as pessoas querem uma mudança e estão vendo na minha candidatura essa mudança. Primeiro porque eu apresento, modéstia à parte, onde exerci funções, resultado. Se você que é da área de saúde, que não está sendo atendido, se você chegar no Laureano e perguntar, me fala aí do trabalho de Rui, mesmo com as restrições de ser deputado. Quer dizer, eu não sou da gestão do hospital, nem do Laureano, nem do São Vicente, nem de HELP, nem de outros hospitais, nem de entidades sociais. Mas a realidade é que mudou. É por isso que o eleitor confia em mim. É por isso que o eleitor confia, porque o atleta, quando eu digo, eu vou fazer políticas públicas para o atleta, eu vou mudar essa realidade, eu vou abrir a escola no fim de semana, com escola viva, com arte, cultura e esporte. Ele acredita que eu fiz o Verão Total, inclusive aqui junto com o Sistema Paraíba, que foi o maior evento de esporte e lazer da história da Paraíba, levando à Praia do Cabo Branco mais de 400 mil pessoas, porque o Ronaldão, que hoje está fechado, eu abri e fiz o ginásio cidadão com 1.000 crianças por dia lá. Fiz o novo Bolsa Atleta. Na minha época, os atletas recebiam a Bolsa Atleta em dia, para manutenção, para viagens, para alimentação, enfim, as pessoas estão acreditando na nossa proposta, que são propostas reais, não são propostas que não têm como realmente se tornarem realidade. Candidato, a gente vai falar assim de propostas, porque isso é interessante para o eleitor, mas o senhor também citou já um pouco de sua experiência e o senhor recebe críticas também por já ter sido aliado de Luciano Cartacho, primeiro de Cícero Lucena, né, na gestão dele, e também por ter sido aliado de Luciano Cartacho na gestão do petista. Na época em que era aliado de Cícero e também de Cartacho, a administração dos dois, na sua avaliação, estava indo no caminho certo? Como convenceu o eleitor, nesse momento, de que sua candidatura representa uma alternativa a esses dois adversários que hoje lhe criticam e que há essa crítica mútua? Olha, Felipe, primeiro lhe dizer que eu nunca administrei a cidade. Eu exerci e exerço cargos legislativos. O que eu sempre fiz, seja com Luciano, seja com Cícero, seja com Ricardo Coutinho, seja com Luciano Agra, foi ajudar a cidade e ajudar o Estado. Então, por exemplo, gestão de Cícero, agora, meu adversário, desde a eleição passada, coloquei lá 1.300.000 para o hospital veterinário, que na verdade
não é hospital, né? Na fala de ontem, inclusive no JPB, ele já mudou para clínica, porque o hospital atende à noite e no fim de semana. Mas coloquei lá 1.300.000. Coloquei R$1 milhão para mercados públicos, que eu não tenho visto essas obras. Eu vejo o Mercado Central imundo, da mesma maneira abandonado, da mesma maneira o Mercado de Oitizeiro. Coloquei aqui para os Caminhos da Fé um programa, inclusive apoiado aqui pelo Sistema Paraíba, também uma emenda de 500 mil para ajudar no resgate do centro histórico. Estou dando exemplos. Estou agora finalizando 20 UTIs lá no Hospital São Vicente de Paulo, com recurso 100% nosso que vai atender a cidade e a Paraíba. E aí, se eu for para a época de Cartacho, a mesma coisa. O deputado que liberou mais recursos para a saúde de João Pessoa na época da pandemia fui eu. Então, esse discurso é um discurso falido, porque eles não têm como contestar essas informações. O que nós estamos trazendo e mostrando para a cidade está aqui a realidade numérica da cidade. Nós temos índices. Quando eu chego e digo, olha, João Pessoa tem a 4ª pior atenção básica da Paraíba, não sou eu que estou dizendo, é a nota do Previne da Secretaria de Atenção Básica do Ministério. Quando sai a nota do IDEB agora, que João Pessoa do 1º ao 5º ano caiu 48 posições e do 5º ao 9º caiu 59, isso é a realidade. E essa realidade está na vida das pessoas. E essa realidade é a realidade que eu encontro quando vou à rua conversar com elas. Então eu, como candidato, que nunca tive a oportunidade de administrar a cidade, e essa oportunidade que eu peço a João Pessoa, eu trago propostas reais que já funcionaram em algumas cidades. Por exemplo, a nota do IDEB. Vamos pegar o exemplo de Sobral, que é uma referência nacional, que faz um monitoramento par e passo dos alunos, entregar fardamento realmente todos os anos, agora com o absorvente higiênico para as moças que estão em idade menstrual, entendeu? Dar merenda de verdade, abrir a escola no fim de semana, que é um projeto pioneiro nosso, que está conectado com a educação, que é a Escola Viva, cultura, arte, esporte, para além de lazer, descobrir novos talentos nos bairros de João Pessoa. Você ter uma moça que pode pintar muito bem, ou tocar um instrumento, ou ser um artista, e ali ela vai ter uma oportunidade de aprender teatro, cultura, ou jiu-jitsu, ou judô, ou futebol, com a escola. Olha o custo. Eu não estou falando em construções milionárias, com uma escola que já está pronta. O que falta para João Pessoa avançar é gestão, ideia e querer fazer. E é isso que nós queremos fazer. Candidato, o senhor estava falando da sua contribuição como parlamentar, né, e investimentos, inclusive em entidades aqui da Paraíba, né, fazendo esse apoio como parlamentar a gestões. E os seus adversários fazem muitas críticas em relação a emendas que teriam sido destinadas a um hospital privado que tem 60%, salvo engano, do SUS, mas é privado, e é uma faculdade que tem um time de basquete. E aí eu queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando que tipo de critério o senhor usa para a destinação dessas emendas. Veja bem, primeiro, o Hospital Help hoje é o maior hospital da Paraíba. Ele atende mais de 90% SUS, é uma fundação, Fundação Pedro Américo, da mesma maneira que nós temos aqui a Fundação Napoleão Laureano. O que eu ajudei o Hospital Help e Fundação Pedro Américo, sobretudo, foram equipamentos. Equipamentos que foram comprados, equipamentos que estão lá, é só ir conferir. E, lembrando, eu sou um deputado da Paraíba toda. Para mim é uma honra os meus adversários me atacarem dizendo que eu ajudei a construir um hospital. Quem dera que eles estivessem fazendo isso. E qual é a importância, Angélica, disso para João Pessoa? O que é que tem acontecido? João Pessoa, como tem a maior estrutura de saúde do estado, ela recebe muitas pessoas do interior. Quando você fortalece a rede de saúde do interior, você faz com que essas pessoas
fiquem mais perto da sua casa. Então, um paciente que ele viria para cá, ele atendido no HELP, está sobrando uma vaga para Angélica, para Caio, para Felipe Nunes, para Luciano Cabral, porque você desafoga a estrutura. O que foi colocado lá foi equipamentos. No caso do basquete, também é uma associação, também de maneira legal, uma associação que inclusive tem parceria com entidades, a ANSEF aqui de João Pessoa, tá certo? E quem mais colocou recurso para entidades ligadas ao esporte, à cultura, dependentes químicos, idosos, fui eu. Então só esse ano eu botei 10 milhões de reais, posso lhe passar a lista, eu tenho sem problema nenhum. Você tem a lista? Eu tenho uma lista das suas emendas. Pronto. Então, se você chegar hoje na Rede Feminina de Combate ao Câncer, você pode perguntar lá quem mais contribui. Rui Carneiro. No Lar da Providência, Rui Carneiro. Na Aspan, lá no Cristo, teremos uma missa aí em breve de aniversário, que é dos idosos. Também sou eu. No Lar da Providência, na comunidade São José, em Mangabeira, que tem trabalho de esporte, de formação de mão de obra, um sopão lá para a comunidade carente. Ou com o Padre George, que são as crianças com microcefalia. Também nós somos quem mais coloca recurso lá. Isso faz parte do nosso histórico e nós vamos ampliar toda essa estrutura sendo prefeito. Vou lhe dar um exemplo. Hoje, nós temos na PAI uma fila de 400 crianças. Sendo prefeito, eu vou zerar essa fila, porque a APAI tem uma estrutura já pronta para receber essas crianças, então é só você dar o apoio financeiro da manutenção, porque às vezes existe uma cultura equivocada no nosso estado de construções. Vamos construir para aparecer, para dizer, olha, foi fulano que fez aquela obra. Isso é um equívoco. Nós queremos a criança lá, porque o tempo dela não volta mais atrás. Candidato, seus concorrentes têm explorado o fato da sua condenação à pena de prisão de 20 anos no caso Desk, por fraude licitatória, peculato e lavagem de dinheiro na época em que foi secretário de Estado. Em que fase está esse processo? Já houve recurso? Há risco, como eles falam, de o senhor ser preso no curso do mandato, caso seja eleito? Isso é uma balela. Vamos lá. Primeiro, isso é um tema de 2009, que em período eleitorais, coincidentemente, ele volta. Então, já voltou na eleição retrasada, tá certo? Depois, quando subiu para o Tribunal de Justiça, foi anulado pela maneira da condenação, voltou para a primeira instância e agora a história se repetiu. E eu posso lhe dizer aqui, a população de João Pessoa me conhece, posso lhe dizer aqui, olhando nos seus olhos, que da mesma maneira que eu tive aqui nessa bancada da CBN e disse, fui o primeiro a dizer, que João Pessoa estava vivendo um escândalo com crime organizado e isso viria à tona, e está vindo à tona e virá muito mais, também com a mesma tranquilidade, posso lhe dizer de que essa condenação será anulada de novo, eu não tenho a mínima dúvida. Sou extremamente tranquilo quanto esse tema, até porque nesse mesmo tema nós tivemos as contas aprovadas no Tribunal de Contas. A auditoria do Tribunal de Contas foi a campo, no local, contou cadeira por cadeira e atestou que as cadeiras estavam lá. Felipe Nunes. Candidato, por falar nessa informação, o seu plano de governo cita a implementação como diretriz de uma governança pública com responsabilidade e transparência no uso dos recursos públicos. O documento também fala em controle social desses recursos. São medidas importantes, mas o documento não cita diretamente o combate à corrupção. Por isso eu lhe pergunto que medidas efetivas o senhor pretende implementar para inibir a corrupção e punir eventualmente servidores e empresas que cometam irregularidades burlando as regras de transparência que o senhor cita no plano. Olha, veja bem, eu respeito a sua leitura, mas para mim ampliação de transparência é sinônimo de combate à corrupção. Quando você amplia a transparência,
você está combatendo a corrupção. Vou lhe dar um exemplo. Recentemente nós tivemos um tema, e esse tema vem da época de Cartacho até a época de Cícero, de questão de gabarito de prédios. Que para mim esse tema é uma questão de honra. Para mim, a questão do gabarito na orla é uma cláusula pétrea da nossa cidade. E se falou muito em construtoras que eventualmente possam ter sido irresponsáveis nesse tema. Mas não se falam em quem eventualmente autorizou isso aí. Como seria a ampliação dessa transparência? Tudo público. Tudo público. Da mesma maneira que eu quero fazer na regulação da prefeitura. O que é que acontece hoje na regulação da prefeitura? A regulação da prefeitura funciona para os escolhidos. Para quem está me ouvindo, para explicar melhor o que é a regulação. Quando você vai no PSF, Angélica vai no PSF, precisa de uma ressonância. Então o PSF faz esse pedido da regulação. Não existe transparência. A Angélica não sabe se vai receber isso daqui a 1 mês, 2 ou nunca. E nós vamos tornar isso público. Se você precisa fazer uma cirurgia de catarata hoje em João Pessoa, como exemplo, poderia ser uma cirurgia de uma fratura. Ela não sabe a posição dela na fila. Então é tudo muito encoberto. Nós vamos tornar público. Então, quando Felipe Nunes for visitar a UPA Oceania, vai estar lá primeiro quais são os funcionários que estão no expediente daquele dia. Isso tem que ser público, até para saber se eles estão lá ou não. E depois você vai fazer um controle de qualidade desse atendimento, como existe na empresa privada. Da mesma maneira, nós vamos fazer, por exemplo, para a qualidade do transporte coletivo. Como eu sou uma pessoa que tem um contato muito direto com as pessoas, isso me dá a oportunidade de perceber o que é que elas querem de uma gestão. E é isso que eu vou implementar. O acesso. Desnudar o formato atual. O senhor falou sobre saúde, então vamos falar sobre saúde, Angélica? Que inclusive eu ia pegar esse gancho mesmo, porque no plano de governo o senhor trata de forma bem genérica sobre a ampliação do número de UPAs e UBSs, que todos os candidatos têm destacado essa necessidade diante do aumento da população. Ouvindo a população agora durante a campanha, já tem um diagnóstico de quantas e onde seriam instaladas e se isso pode ser feito com recursos próprios ou o senhor espera contar com o governo federal? Tá, vamos lá, Angélica. Primeiro problema da saúde de João Pessoa é fazer funcionar o que não está funcionando. Então, primeira proposta, mais médicos João Pessoa, contratando imediatamente 120 médicos. Para quê? Você tem as unidades básicas de saúde e você tem as policlínicas. 5 policlínicas em João Pessoa. Então, você amplia o horário da policlínica para a noite, com 14 médicos em cada uma, aí 5 vezes 14, 70 médicos, e vamos ampliar inicialmente as 50 unidades básicas de saúde, nós temos 200, inicialmente 50, com mais 50 médicos, por isso 120 médicos. E vamos fazer essa regulação honesta e com prontuário eletrônico, e fazer com que isso flua. Paralelamente a isso, nós vamos fazer um mutirão da saúde, porque hoje tem filas nas mais diversas especialidades e nos mais diversos exames. Tá certo? Então, isso é o início, fazer funcionar o que nós temos. Aí vamos para a ampliação. 2 UPAs na cidade, uma na região ali do Geisel e outra na região do bairro das Indústrias, que foi prometida, inclusive, pela atual gestão e não foi cumprida. Por que a priorização tão clara da atenção básica?
Porque se a atenção básica não funciona, se a Angélica chega lá no PSF do Timbó e você não é atendida, você naturalmente, que é um médico, você corre para a UPA e você é uma paciente que não seria de média e alta complexidade. Além disso, fazer um novo trauminha. Aquela estrutura do trauminha, ela não está pronta mais para atender às necessidades. E fazer um centro de referência do transtorno do espectro autista. Tem me chamado a atenção o volume de casas que eu chego abordando nessas caminhadas, o volume de crianças com transtorno do espectro autista, e nós vamos dar uma atenção muito especial a esse tema, inclusive nas escolas, melhorando a preparação dos cuidadores dentro do processo ABA, aumentando também, melhorando também a questão financeira deles. Eles tiveram uma preparação muito aquém do que a prefeitura poderia dar, principalmente para tratar com crianças que, de certa forma, são mais complexas. E também vamos chamar os pais dessas crianças para fazer também uma preparação com especialistas no método ABA, para eles saberem lidar melhor com a criança em casa. O senhor falou de um apoio financeiro, seria tipo uma bolsa? Porque não, eles não já é uma são bolsa. BPC, Eles né? recebem uma bolsa hoje de R$800, tá certo? Por período. Que é do BPC. Tiveram uma preparação, no meu entendimento, muito aquém do que deveriam ter tido por parte da prefeitura para fazer o atendimento às crianças. Então nós vamos rever essa questão, eles não têm direito de 13º, vamos rever todo esse formato, tá certo? E nós estamos falando aqui de escola, e vamos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ir para a rua. Quem lida no dia a dia com as crianças são os pais. Então nós temos que preparar os pais. E isso não é uma coisa complicada. É você colocar especialistas e colocar esses pais como se você fosse participar de um seminário, de um evento, para eles entenderem mais a criança que eles têm em casa e poderem tratar melhor com essas crianças. Então nós vamos investir desde a família, daquele pai, daquela mãe que tem uma criança com espectro autista, até o cuidador da escola, até a questão de estrutura para recebê-los. Porque o que está acontecendo hoje em João Pessoa? E também nós pretendemos fazer um mutirão em relação a essa questão. Estou usando aqui só o exemplo, para Caio ser considerado autista, ele passa por uma série de exames, por uma série de análises, de uma série de profissionais. E as pessoas de baixa renda não têm acesso a isso. Caríssimo. Então elas vivem a angústia de tentar mostrar legalmente que aquela criança tem transtorno do espectro autista. É isso que nós vamos, de maneira prática, sem muito desenho, dar essa oportunidade para que essas pessoas sejam atendidas. É botar a mão na massa, é fazer acontecer. A prefeitura é travada. Por isso, na minha primeira resposta a você, eu disse, nós temos que fazer a saúde funcionar. A saúde não é a 4ª pior nota da Paraíba, por acaso. É porque as pessoas não conseguem exame, não conseguem consulta. Mas isso não é a realidade, por exemplo, de Maceió, que tem uma das melhores notas do Previne, porque tem gestão, porque não tem a família do prefeito dentro da prefeitura. E, além disso, com esses problemas junto do crime organizado dentro da saúde. Isso é de uma gravidade extrema. Candidato, nossos ouvintes estão participando, então vamos a algumas perguntas dos ouvintes, inclusive você pode mandar no 981324088. Vou pedir que o senhor, se quiser anotar também, para a gente ir respondendo essas perguntas. A maior parte delas, candidato, está chegando com relação à mobilidade urbana, né? Então, tem aqui o André, que é motorista por aplicativo, querendo saber qual solução o senhor tem para o velho problema na ponte entre Mangabeira e Valentina. Tem também
O Rafael Jaburu perguntando o que é que o senhor pode fazer para reduzir a quantidade de carro nas ruas e modernizar o transporte público, pegando, né, meios de transporte mais eficientes e menos poluentes. Tem o Matheus Gadelha perguntando como é que vai funcionar a caroninha. E o Antônio, que é motorista por aplicativo, perguntando o que é que tem de proposta para essa categoria. Acredito que já em melhorar o transporte público já seja algo que possa ser dito para o nosso ouvinte. Vamos lá, Caio, e agradecer aos ouvintes que estão interagindo aqui com o programa. Nós temos que trazer para João Pessoa o conceito de cidades inteligentes. Qual é o conceito de cidades inteligentes? Número 1, calçadas. Investir em calçadas com arborização para ter o sombreamento, para as pessoas andarem mais na calçada. E com isso, o deslocamento fica mais dentro do bairro e menos de carro, de moto ou de ônibus. Número 2, ciclovias. Nós temos que fazer ciclovias na cidade. Caio, um dia desse eu estava numa comunidade e a senhora disse: Rui, se você ganhar, eu queria que você fizesse ciclovias. Eu estou aqui do lado da universidade, tem que pegar um ônibus numa parada e parar na outra. Eu de bicicleta podia fazer esse trecho. O conceito é exatamente esse. É isso que nós vamos investir. E o terceiro e mais importante conceito para o momento, dentro desse conceito de cidades inteligentes, é ônibus. Como é que você melhora o trânsito? Não é fazendo viaduto e abrindo mais rua, é com transporte de massa. Então nós vamos reservar 2%, de 1,5% a 2% do orçamento da prefeitura, nós estamos falando de 60 a 80 milhões, para investir no transporte coletivo. Mas antes disso, nós vamos fazer essa análise do atual sistema, que é a segunda passagem mais cara do Nordeste, entrega pouco, um serviço ruim. Então nós vamos fazer primeiro a apuração do presente. E aí tem uma conversa muito séria com quem presta serviço para a nossa cidade. Ou muda o formato ou troca as empresas. Não tem duas conversas. O contrato hoje, da idade da frota, não é cumprido por benevolência do atual prefeito, do prefeito anterior, com as empresas. O contrato tem que ser cumprido. Quem não tem ônibus na idade que é para ter, siga seu caminho, que outra empresa virá atender o cidadão de João Pessoa. Com relação à ponte, calma, Mangabeira Valentim. Mas deixa eu acabar isso aqui, eu vou para a ponte. Não, a ponte é uma reclamação anterior, é fazer a ponte, tá certo? Mas vamos lá. Para que vai servir esse recurso? Nós vamos primeiro fazer as linhas que saíram na pandemia voltar e, se necessário, ainda ampliar. A população cresceu, a pandemia já acabou. Nós vamos fazer integração de verdade. Tem me chamado a atenção candidatos que governaram a cidade, fecharam a integração ou mantiveram a integração fechada, vinham aqui agora, e só aumentaram passagem, via aqui agora dizer que vai ter integração, vai ter tarifa zero, e porque eles não fizeram isso quando eles foram prefeitos. E eu estou aqui dizendo que vou fazer e estou dizendo de onde vou tirar o dinheiro. Porque nenhum prefeito, até hoje em João Pessoa, investiu um recurso do orçamento público em transporte coletivo, porque eles não consideravam transporte coletivo prioridade. Então, de onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Do orçamento da prefeitura. De 1,5% a 2%, são 60 a 80 milhões de reais, vão para o sistema de transporte coletivo, nós vamos voltar às linhas, nós vamos exigir a melhora dos ônibus novos, aí vamos para as inovações, que é a integração de verdade. Quem é a pessoa com deficiência, que já tem passagem gratuita, o acompanhante também terá direito, porque o que é que acontece? Felipe Nunes se trata na APAI, aí ele anda de graça, mas a mãe dele não tem o dinheiro para levar ele para fazer o tratamento. Então, ele não vai para o tratamento. Essa medida seria implementada em quanto tempo de gestão?
eu vou dizer todas as medidas, para e passo. Primeira medida é a questão da volta das linhas, da volta da integração e do congelamento da passagem. A passagem que Cícero deixar não será aumentada no meu governo. Nós vamos fazer todos os estudos, tem que colocar recurso. Eu já estou dizendo que o recurso é do orçamento, tá certo? Então vamos ampliar as linhas, vamos botar pontualmente tarifa zero, 1 a 2 vezes por mês, dentro de uma circunstância. Exemplo, vamos investir muito no resgate do centro. Então as pessoas recebem pagamento no final ali do mês, início do mês. Então no primeiro sábado do mês, ônibus de graça para o centro da cidade, para exatamente estimular o comércio ali que está se acabando. O Caroninha, o que é o Caroninha? O Caroninha é o seguinte, Luciano Cabral mora no bairro das Indústrias e o ponto final é longe do quarta etapa, da terceira etapa. Eu estou usando esse bairro como exemplo. E o Caroninha vai levá-lo gratuitamente até lá, para ele não ir sobre o sol e sobre a chuva, andando 20, 30 minutos, às vezes à noite, podendo ser assaltado para a casa dele. Isso custeado dentro do orçamento. Além de colocarmos parada de ônibus. É uma vergonha. João Pessoa é uma cidade que não tem parada de ônibus. A parada de ônibus é uma placa, a pessoa espera no sol. Ontem eu estava na Josefa Taveira, um sol de matar, eu visitando as lojas, aí uma placa de ônibus, aí tinha lá 2 pessoas, o cara lá no sol escaldante, esperando 1 hora, é para matar a pessoa, numa coisa simples, que é uma parada de ônibus, dá até para fazer parceria público-privada. Eu tenho certeza que se eu chegar aqui para São Brás, vamos botar aqui umas 50 paradas de ônibus aqui, eu vou deixar vocês botarem a propaganda aqui do produto de vocês, com certeza nós vamos arranjar uma série de empresas para fazer isso. Então, é querer ter ideia. Mas, para finalizar, o Caroninha é exatamente isso, a circulação dentro do próprio bairro. Isso já acontece em Recife. Nós vamos fazer aqui em João Pessoa. Teve alguma coisa que ficou ou não? É isso, vamos falar sobre educação para dar tempo da gente entrar em todos os temas. Felipe Nunes. Deputado, seu plano de governo cita a implementação de tecnologias digitais nas escolas com internet de alta velocidade. Qual seria o custo dessa medida? E aí eu já entro numa discussão, porque o Ministério da Educação deve enviar até o mês de outubro ao Congresso Nacional um projeto que proíbe o uso de celulares nas escolas brasileiras. De que forma esse seu plano dialogaria com essa medida do MEC? Não, veja bem, você ter internet na escola não é necessariamente para as crianças usarem o celular. Você pode fazer uma apresentação, por exemplo, numa lousa eletrônica, uma interação, que isso é o que acontece de mais moderno do mundo, que é isso que eu quero levar para as crianças e para a cidade de João Pessoa. Mas antes disso, também nessa questão de tecnologia, que isso para mim é o mais importante, a nota do IDEB em João Pessoa vem caindo. Do 5º ao 9º ano, por exemplo, caiu com o Luciano e repetiu a queda com Cícero. Só para lhe dar um exemplo. Nós vamos fazer o monitoramento, prova a prova, de todas as salas de aula. Entendeu? E nós vamos começar a observar como é que está aquela sala de aula, como é que está a escola, porque tem uma experiência muito rica do professor André Agra, lá no Tribunal de Contas, de cidades que, por exemplo, você tem Angélica, diretora de um colégio que vai muito bem, e Felipe, de um colégio que não vai tão bem. Então, pegar a Angélica, levar para o colégio de Felipe para explicar qual foi o método que está dando certo lá, que pode estar dando certo aqui. Escola, você tem que agir no dia a dia, tá certo? Então, fazer esse monitoramento, se aquela sala de aula está com problema de português, nós vamos entrar com reforço imediato e dar o básico que não está sendo dado hoje. 4 anos da atual gestão, não houve fardamento nos 4 anos. Isso traz evasão escolar, a criança acanhada porque não tem uma roupa para ir, não vai. Por isso é que nós incluímos também o absorvente higiênico para que as jovens em período menstrual tenham oportunidade de ir também para a escola. E alimentação. Todos os dias eu encontro crianças na rua
porque eu até participei muito agora de desfile de 7 de setembro, dizendo, tô comendo bolacha creme crack aqui, com suco, com sopa rala. E é importante a prefeitura entender que essas crianças já têm com dificuldade alimentar de casa. Você tem aqui 208 mil pessoas no Bolsa Família, 135 mil inscritas no Cade Único, ou seja, a metade praticamente da população de João Pessoa tem dificuldade alimentar. Então já é uma vergonha você não dar merenda de qualidade. Então é merenda de qualidade, é fardamento, é monitoramento, é concurso para professor e com bolsas de apoio financeiro a gente fazer reciclagem com os professores da rede. Todo profissional, todo mundo sabe disso, todo professor de qualquer idade, ele tem que se reciclar. E vamos investir também muito em creche. Nós hoje só temos em João Pessoa 9 mil crianças em creche. 70% das crianças estão fora de creche. Então, primeira iniciativa, dentro do mesmo raciocínio que eu expliquei a vocês, do PSF da Policlínica, vamos abrir creche noturna. A creche já está lá pronta, já está construída. Abrindo a creche noturna, de imediato, a gente já vai oferecer uma série de vagas. Candidato, nosso tempo está acabando, temos 4 minutos, então a Angélica vai fazer uma pergunta, eu peço que o senhor responda a pergunta e já faça as considerações finais aqui para os nossos ouvintes também. Porque a gente queria entrar num tema que é uma preocupação da nossa população, que é essa questão do ambiental, né, que tem afetado nossa cidade, que é o avanço do mar. Qual seria a melhor opção neste momento para a cidade, em relação a algumas praias que estão precisando, né, de um Antes alargamento? disso, dentro desse tema, porque isso está tudo interligado, a gestão Cartacho-Cícero desmataram aí quase 400 hectares na cidade. A de Cícero, por último, 133 hectares. Esses dados são públicos, vocês vão conferir. E nós vamos valorizar muito essa questão de plantio de árvores, de estímulo a você que tem uma casa que dá para plantar uma árvore com o IPTU verde. Você planta a árvore, recebe um desconto no IPTU. No monitoramento dos rios e praias, porque às vezes se fala muito em praia, mas esquece do rio. Sim. E é o rio que vai desembocar no mar. Inclusive fazendo conversas com outras cidades, porque, por exemplo, o rio Gramame nasce em Pedra de Fogo. Então, ele já pode estar vindo poluído. Nós vamos ter um trabalho de monitoramento nessa área. Na praia, não existe nenhuma intervenção responsável que não tenha, e eu disse aqui quando teve aquelas falas irresponsáveis do atual gestor de engorda de praia, de estudo de impacto ambiental. Não se faz nenhuma medida em Barreira do Cabo Branco, em praia, sem estudo de impacto ambiental, porque isso é uma irresponsabilidade. Você não pode pegar um paciente que tem um problema no coração e dizer, vou fazer uma cirurgia nele. Se o problema pode ser um tratamento de remédio, você tem que fazer os exames de imagem para você ver o que é que aquele paciente tem. Esse raciocínio serve da mesma maneira para as praias da nossa cidade. E, logicamente, jamais, numa gestão minha, um secretário meu de turismo ia jogar esgoto no mar e eu iria fazer o vidro de mercador, porque isso é de uma irresponsabilidade louca. Era para ser demitido. Constatou que foi o empreendimento dele que jogou esgoto no mar, demitir na mesma hora. Não existe outra questão em relação a isso. Da mesma maneira que eu cobro do atual prefeito a demissão da filha, que tem péssimos resultados na saúde, além desses envolvimentos com operações policiais, o secretário de turismo já devia ter sido demitido há muito tempo aqui em João Pessoa. E como já chegamos a 1h41, aí, para despedida, estamos buscando fazer uma campanha propositiva dentro dos índices, das angústias que eu encontro das pessoas com que converso, propostas reais. Observem que muito do que eu falei aqui é ampliar horários de estruturas que já existem, como UBS, como policlínica, como creches, é abrir a escola que está fechada no final de semana para procurar talentos com cultura, esporte e arte, é investir
Você viu, Caio, que a maioria das ligações foi sobre ônibus. Por isso é que eu sempre falei de ônibus, porque eu ando na rua e as pessoas me dizem. Ontem mesmo uma deixou de estudar porque não tinha como, à noite, chegar em casa. Então, ônibus é uma questão social, é uma questão de respeito. Investir em ônibus é investir em mobilidade, é investir em cidadania, é investir em quem mais precisa, porque quem mais precisa anda de ônibus. Por isso, saúde e ônibus são nossos pontos principais. Faltou uma questão aí do rapaz do transporte de aplicativo. Nós vamos fazer 2 espaços em João Pessoa, uma na região mais central e uma na zona sul, de espaço para esses motoristas de aplicativo poderem descansar, sentar, tomar um café, ler um livro. É um compromisso nosso, 2 espaços para esses profissionais. Candidato Rui Carneiro, quero agradecer demais a gentileza de vir aqui conversar conosco, também com o nosso ouvinte. Lembrando que Rui Carneiro vai já estar no JPB1, então quem quiser também acompanhar essa sabatina por lá, é só sintonizar na TV Cabo Branco. Candidato, boa sorte, muito obrigado pela participação. Obrigado e um abraço a todos e a todas que nos ouviram. A gente faz agora mais uma pausa rápida por aqui, voltamos já com a análise da entrevista. Não sai daí. CBN, eleições 2024. CBN, a rádio que toca notícia. O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Está aberta a temporada da beleza na Rede Farma. Este é o momento de olhar para você, de investir nas cores, na suavidade da sua pele, no brilho dos seus cabelos, o mês todinho, com ofertas imbatíveis em dermocosméticos, vitaminas, higiene pessoal e muito mais. Autocuidado combina com amor próprio e você merece muito tudo isso. Temporada da beleza. Viva o que há de mais bonito em você. É a temporada da beleza nas lojas Rede Farma. Grupo Conserpa Engé chega aos 53 anos, com muita história para contar. O grupo ficou maior, ocupando novos e maiores espaços em João Pessoa, investindo em hotelaria e chegando a Patos e a Bananeiras, onde lançou o Alteza Condor Resort e Fazenda Alteza, um empreendimento de alto padrão. Para saber mais e conhecer os seus empreendimentos, acesse o site da Conserpa Engé, a construtora que o mundo todo conhece. O governo da Paraíba diminuiu o ICMS para o polo de confecções de Campina Grande, zerou o IPVA das motos, cortou o imposto sobre a produção da agricultura familiar, reduziu o ICMS do diesel, baixou o ICMS sobre o gás para indústrias, veículos e residências. De um lado, o governo corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais empregos, oportunidades e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br, onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. Papo de Craques. Todos os sábados, uma seleção de campeões da informação conversa sobre tudo o que acontece no esporte da Paraíba. Papo de Craques. Sábado, das 10 ao meio-dia, na rádio que toca notícia. CBN João Pessoa.
De volta com o CBN João Pessoa, quero agradecer, viu, todos os ouvintes que enviaram perguntas, não deu pra gente ler tudo, mas é sempre bom ver que tem a participação de vocês por aqui e o espaço é para vocês conhecerem junto conosco um pouquinho mais dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Vou aproveitar que Felipe Nunes e Angélica Nunes estão aqui pra gente avaliar um pouquinho como é que foi essa entrevista. O candidato utilizou muito bem o espaço para falar das propostas. Muito né? bem, até a gente tava brincando agora. Não ficou muito no embate, ele falou, mas ele pegou as suas propostas e explicou as propostas, importante isso. Isso, nós trouxemos os temas duros, inclusive temas que têm sido explorados pelos candidatos de oposição, e aí na conta a gente coloca o próprio prefeito Cícero Lucena, que já foi aliado dele no passado e hoje em dia são rivais, então a gente trouxe assuntos duros, né? A condenação da DESC, as emendas que são questionadas pelo fato de serem destinadas a aliados políticos, né? Pessoas da gestão ligada à gestão política de Rui Carneiro, né? Que é a família Gadelha. E ele respondeu tudo como tem feito nos debates e engatando a primeira, como a gente diz no popular, apresentando propostas para diversas áreas. Então, a gente meio que separa alguns temas e faz algumas perguntas dentro de alguns segmentos que são necessários, como saúde, educação, mobilidade, mas ele fez uma misturada inteira porque ele quis muito bem aproveitar esse tempo da nossa audiência qualificada da CBN para expor, né, as suas propostas para essas áreas, porque o relógio está correndo, né? Faltam quase 10 dias para as eleições. Angélica, tem um ponto importante que a gente precisa destacar, né? Ele usou muito, quando a gente falou do caso DESC, falou que toda eleição esse caso surge, né? Que é algo requentado, mas é importante falar que esse caso não é um caso requentado. Houve uma condenação esse ano. Então, houve uma condenação de prisão, cabe recurso ainda, mas há condenação, está condenado. Então não é algo requentado que está voltando aí apenas por causa da eleição. E são condenações diferentes, né? Na primeira condenação em que houve o arquivamento, o processo foi por improbidade administrativa, por cesseamento de defesa, mas essa condenação na criminal aconteceu agora em maio, né? E não é requentada. Outro detalhe que eu preciso também trazer, Felipe, só um instante, que eu não consegui rebater porque ele saiu engatando, né? É a história das paradas de ônibus, né? Recentemente a prefeitura atual fez essa parceria público-privada, né? E ele disse que não existia, e aí é só para repor a verdade também. No caso de política, falando de política no sentido das questões que foram respondidas por Rui Carneiro, eu percebi que, assim como Luciano Cartacho, Angélica e Caio ontem colocou Rui Carneiro no centro das críticas, o mesmo aconteceu hoje. Rui Carneiro dividiu as críticas entre a gestão do prefeito Cícero Lucena, mas lembrou muitas vezes também da gestão de Rui Carneiro. Vale lembrar que ele foi aliado dos dois, né? Tanto de Cícero Lucena no primeiro momento, como depois de Luciano Cartacho. Eu fiz a pergunta e ali Rui tentou colocar dados da gestão para dizer ou justificar porque nesse momento ele está fazendo oposição ou está concorrendo, né, contra esses antigos aliados. Queiroga está meio esquecido no churrasco. Uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente isso. Rui Carneiro, você pode ouvir novamente a pergunta, em nenhum momento fez críticas ao candidato do PL, Marcelo Queiroga. Por quê? Será já vislumbrando também um segundo turno ou não? Pode ser. É uma possibilidade. É um questionamento. Tem outro tema. Claramente se escolheram, né? Cartacho e Rui se escolheram ali. Talvez disputando o mesmo público eleitoral no centro, né? Ali. Perfeito. E tem também outra questão que é importante a gente lembrar e falar, é sobre passagem de ônibus. Porque ao mesmo tempo que ele disse que é a mais cara do Nordeste, ele disse que vai congelar. Então, como assim? Você vai congelar alto, uma passagem alta? Não deveria ter um caminho de reduzir? São pequenos questionamentos que dá para se fazer a partir das falas dele. Claro, falou muito de mobilidade urbana. Muito, atendendo inclusive um público que ele tem no eleitorado, inclusive candidatos a vereador desse segmento de motoristas por transporte aplicativo. Então, fez o gesto, né, para esse público eleitorado, que é muita gente, né, que se vira hoje em dia trabalhando como moto-Uber ou carro, né, de Uber. Mas não trouxe muitas opções, né, Angélica? Falou do transporte público, dos ônibus, que realmente precisam de melhorias, isso é fato, não tem como negar, mas também não trouxe outras opções. Falou da calçada, dos ônibus, ciclovias, mas, por exemplo,
Não está na hora de João Pessoa ter um novo transporte? É algo que as pessoas também se questionam. Um novo transporte público, uma nova Se forma você olhar para outras capitais do Nordeste, há metrôs, né? Isso. Não todas, mas não as todas, maiores, mas algumas sim. já tem. E João Pessoa a gente não fala disso, apenas na melhoria do que já temos atualmente, e a cidade vai chegar a 1 milhão de habitantes. Queria agradecer a Angélica Nunes, Felipe Nunes. Amanhã a gente entrevista aqui na nossa bancada o candidato Marcelo Queiroga, do PL. Então tá todo mundo convidado a estar aqui com a gente a partir das 9 da manhã, seguindo com notícia, e às 11 horas tem sabatina. Com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você, boa tarde e até amanhã. CBN João Pessoa. Repórter CBN.